Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um módulo do curso de extensão Educação Especial e Inclusiva, Desafios na Educação Básica e Superior. Queria desejar boas-vindas aqui à minha amiga professora doutora Francisca Cunha. Boa noite, Fran. Boa noite, professora Keliane. Estamos muito felizes, né? Estamos aqui hoje com o terceiro módulo, gente. O curso está espetacular. Vocês estão aí ansiosos, né, para começar. Mas assim, não esqueçam, pega o caderninho para estar anotando, porque hoje tem muita coisa interessante. Nós vamos estar falando de dificuldades de aprendizagem, transtorno de aprendizagem. Trouxemos uma pessoa que tem trabalhado com isso, não somente dentro de estudos teóricos, mas trabalhado nas intervenções, no suporte junto às famílias, instituições educacionais há bastante tempo, então ela tem muito a contribuir e vocês não percam nem um minutinho, nem um segundo, porque o módulo hoje está extraordinário. Verdade, Francisca. E assim, queríamos agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Fiquem ligados nos comentários do chat. A lista de frequência a gente passa no decorrer do curso, né? E assim, vamos iniciar agora o módulo 3. Espero que vocês estejam gostando. E hoje, a temática que a professora Francisca acabou de anunciar, dificuldades e transtornos de aprendizagem. Nós temos uma professora, doutora ilustre, ilustríssima, para participar hoje conosco. Ela que, além de uma colega de trabalho profissional, é uma grande amiga minha, amiga da professora Francisca, e maravilhosa, poderosa. Quem já foi aluno ou aluna desta mulher sabe o quanto que ela é maravilhosa, competentíssima e vai trazer os conhecimentos que ela tem para contribuir com a nossa formação, né? Ela é a professora, a doutora Iloma Fernanda Rocha. A Iloma, ela é psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, doutoranda em saúde, mestre em saúde mental, psicóloga nas escolas de tempo integral, supervisora clínica de psicologia e psicopedagogia e também é professora da educação superior. Boa noite, professora Iloma Fernanda, seja muito bem-vinda. Queria agradecer mais uma vez o seu sim em participar conosco. E, gente, a Iloma ela é tão maravilhosa, ela é tão competente que esses dois temas aqui são perfeitos para a Iloma. Então, ela não vai estar conosco só hoje, ela vai estar conosco também em um outro módulo. Então, de antemão, em nome de todos nós, né, alunos e alunas, Iloma, muito obrigada pelo seu sim. Saiba que é muito bom ter você conosco e vamos aprender muito contigo. Boa noite, eu que agradeço o convite, né? Na hora que a Kelly chama, eu digo, vamos, estamos lá, estamos prontos, sem problema nenhum. E realmente, a minha paixão, os dois temas, né? Então, eu agradeço a confiança, porque milhares, né, de profissionais que a gente tem, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, realmente, que é um tema que causa muita confusão. Sim. Entre os professores, entre os psicopedagogos, essa distinção entre dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. Então, nós vamos ver um pouquinho como a gente pode trabalhar isso, né? Os pressupostos teóricos, porque, acima de tudo, eu só consigo trabalhar na prática se eu compreender a teoria. Eu não tenho como fazer essa desvinculação, como a gente ouve, principalmente os alunos na pedagogia. Mas a teoria é uma coisa e na prática é outra. Não, não é. A gente não pode associar. Se a teoria é uma coisa e a prática é outra, não precisava estudar. Né? Porque a prática era pela prática, a teoria era pela teoria. E aí, então, até antes de tu começar, Iloma, tem uma pergunta que foi unânime. 3 pessoas fizeram a mesma pergunta. Qual a diferença? Eu sei que você vai falar no decorrer da tua apresentação, mas qual é a principal diferença? Em que momento eu posso falar dificuldade de aprendizagem e em que momentos eu posso falar transtorno de aprendizagem? E aí? A gente precisa primeiro avaliar. A diferença existe. Na literatura não tem unanimidade. Se você for buscar a literatura, você vai ouvir transtorno, distúrbio, problema, dificuldade. E tudo de forma muito generalista e unânime. E não é. Pronto. Outra coisa que eu até agora mesmo vou acrescentar.
o termo distúrbio, porque tem dificuldades, distúrbios e transtornos. Pois é. O que alguns autores colocam é que os distúrbios têm um componente genético, tem um marcador biológico, né? A gente poderia fazer um exoma, um cariótipo, que são esses exames genéticos, então a gente encontraria um marcador biológico e chamaria de distúrbios. Alguns autores colocam isso. Outros já chegam a colocar que é tudo a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Tanto que no DSM-5, ele tem lá o capítulo transtornos do neurodesenvolvimento, mas em uma das linhas ele coloca a palavra distúrbio do neurodesenvolvimento. Também tem muito a ver com a tradução dos Estados Unidos, Brasil, porque nós seguimos o manual americano. E aí, na hora que traduz, também tem muito essa confusão. Mas, de formas gerais, os distúrbios têm marcador biológico e os transtornos não têm marcador biológico. Então, você só vai fechar um diagnóstico de transtorno de forma clínica. É um diagnóstico eminentemente clínico. Não tem exame de imagem, não tem exame de sangue que vai dizer se você tem transtorno X ou Y. Nenhum transtorno. Nem transtorno de desenvolvimento, nem transtorno psiquiátrico. É exames clínicos. E as dificuldades, eu sempre digo, gente, é o básico. Dificuldade de aprendizagem, ela tem um cunho, uma etiologia, que é uma causa social, metodológica. Então, não tem nada a ver que dos transtornos, porque quem tem transtorno de aprendizagem sempre terá. Ele vai melhorar, ele vai ter uma remissão de sintomas, mas ele vai sempre ter os transtornos de aprendizagem. As dificuldades não, elas podem ser superadas. Então, dificuldades de aprendizagem, eu sempre digo assim, de forma bem fácil, é algo momentâneo. Então pode ser metodológico. Então, a gente pode dizer que todos nós, em algum momento da vida, vamos ter dificuldades de aprendizagem e não ter transtornos, né? Eu, pelo menos, tenho maior dificuldade em matemática. De onde veio minha dificuldade? Hoje eu fico tentando, né? Então, quanto profissional, de onde saiu minha dificuldade? Foi metodológica. Foi de um professor de matemática, né? Um professor de matemática fez tinha uma metodologia péssima. Ele dava matemática de uma forma super estranha. Eu ficava, que é isso? Aí ele disse, vocês entenderam, né? E eu pensava, claro que não. Então, virou uma bola de neve. Então, eu comecei a ter dificuldade de aprendizagem. Eu tenho descalculia, eu tenho transtorno na área da matemática? Não, eu não tenho. Mas eu tenho essa dificuldade. Então, as dificuldades são superáveis e os transtornos não são superáveis. E a gente vai ver isso agora. Vamos iniciando aqui, né? Eu não vou me apresentar, né? Pode passar. Porque as meninas já me apresentaram, né? Então, eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, tenho especialização em dificuldades de aprendizagem, em neuropsicologia, em análise do comportamento aplicada, em docência do ensino superior, né? E aí o meu doutorado também é em saúde, e eu estou fazendo um inventário de avaliação de habilidades sociais para adolescentes, né? A gente tem muita coisa para realmente avaliar, mas para adolescentes a gente tem poucos, né? Então eu estou tentando validar esse inventário. E o meu mestrado foi em processos de aprendizagem de adolescentes que fazem uso de substâncias psicoativas, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esses problemas, já me apresentei. Então, como é que a gente vai iniciar aqui? Então, pode passar? E eu sou mãe de 2, né? A gente não pode deixar de falar. Esse detalhe, né? Mãe esse de 2. detalhe, né? Então, os nossos objetivos é justamente compreender essa distinção, que a gente já até falei aqui, assim, que é o ponto-chave, né? Esse aparato epistemológico, então, você precisa avaliar. Ah, mas quem avalia não é o psicólogo. Este é o erro da educação básica, da escola. Só avalia conteúdo formal. Por isso que é importante, né, Iloma, a gente destacar aqui o quanto que é necessário os professores entenderem de maturação, de desenvolvimento infantil, dependendo do nível da educação que você, por exemplo, está lecionando. Se você leciona para crianças de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, não importa. Adolescentes também, entender qual é a fase do desenvolvimento que a criança se encontra, para que você possa já começar a identificar os primeiros sinais.
porque às vezes o pai, né, em sua maioria dos casos, a família não tem esse entendimento, porque, enfim, nós como educadores estudamos, fizemos ali a formação inicial, temos a formação continuada, então nós temos o conhecimento para poder analisar de forma mais clínica e poder iniciar, não é verdade, dar os primeiros passos. É verdade, gente. É conhecer o desenvolvimento infantil. Se você não conhece o desenvolvimento infantil, e poucos alunos conhecem o desenvolvimento infantil, poucos. A gente estuda muito o Piaget, a gente estuda muito o Vygotsky, principalmente na pedagogia, mas a gente esquece das outras abordagens. Eu sempre digo, a gente não deve ter, de maneira alguma, autor de estimação. Ah, eu sou piagetiana. Se você for estudar só Piaget, você não vai entender. Ah, eu sou isso, porque foi uma teoria promulgada em 1940 e pouco, nós estamos em 2024, e muita coisa mudou. E pouco nós sabemos do Marcos do Desenvolvimento. Se a gente for pegar a fundo o Marcos do Desenvolvimento, pouco a gente sabe. Pouco a gente sabe de intervenção precoce. Na faculdade, mas isso é lá na clínica. Não, porque eu estou ali na educação infantil. E são os professores os primeiros a dar sinais aos pais. Porque ele está ali com aquela criança no meio de várias outras crianças, onde a demanda aumentou, né? Onde outros estímulos sociais, sensoriais, foram atiçados para essa criança e que em casa não foi. Então, eu, enquanto professor, preciso compreender, sim, para eu poder entender se essa criança tem um transtorno ou não tem um transtorno, né? Então, essa inexatidão realmente a gente percebe. Eu, às vezes, até coloco, gente, problema de aprendizagem é o que tá tudo no bolo. É algo... Aí, lá dentro, é um guarda-chuva, eu estou com um problema e aqui dentro eu tenho um transtorno de aprendizagem, e dentro do transtorno de aprendizagem eu tenho um de matemática, eu tenho um da escrita, eu tenho um da leitura, e eu tenho as dificuldades. E o DSM-5, que é o Manual Psiquiátrico de Transtornos Mentais, que traz tudo isso aí, todo esse estudo que a gente se embasa nele, é o melhor que a gente tem? É o ideal? Não é o ideal que a gente tem enquanto clínicos para fazer avaliação, mas é o que nós temos. É o mais completo, né? Só os estudos randomizados foram feitos com eles, os ensaios clínicos, os ensaios experimentais, então é o que nós temos. Né? A gente vai pegar ele, seguir ao pé da letra? Não, porque o ser humano ele não é cristalizado, ele é dinâmico, né? Mas ele deixa claro. Então, aí eu pego, a dislexia, ela está dentro dos transtornos de aprendizagem, dentro do manual. E aí eu tenho as dificuldades de aprendizagem. Então, eu preciso compreender tudo isso para eu poder trabalhar. Então, se vocês não compreenderem, não tem como trabalhar. E eu digo, tem que estudar tudo, sinto muito, eu falo muito. Você tem que estudar tudo, você tem que estudar Skinner, você tem que estudar Piaget, você tem que estudar Vallon, você tem que estudar Vygotsky, você tem que estudar tudo, a neurociência, para você poder entender, né? Então, interrelacionar essa teoria e prática é importante, né? Eu sempre digo que eu vejo assim, uma desmotivação grande, porque aí a gente chegaria numa questão assim, da valorização. Então, o professor, às vezes, é tão desvalorizado que ele só faz o arroz com feijão ali e está tudo certo. Né? Quando chega e diz assim, eu trabalho o dia todo para ganhar um salário mínimo. Né? Mas são as escolhas e que a gente faça o melhor. Porque quando eu faço o melhor nessa avaliação do meu aluno, eu vou facilitar meu trabalho. No início pode ser difícil, né? Eu incutir isso, porque assim, a escola faz aquela avaliação de conteúdo. Pega a matriz curricular, habilidade e competência, é capaz? Só que não é só isso. E Loma, você toca numa questão importante, que é o papel dos profissionais da escola, nesse processo de chegar até o aluno, chegar até a criança, no caso da educação infantil, e apresentar para a família que essa criança, por exemplo, precisa passar por uma avaliação multidisciplinar. E aí nós temos duas questões. A primeira é ter esse profissional preparado o suficiente para identificar que existe uma situação atípica junto àquele aluno, àquela criança, e a questão da família. Porque é importante também que os pais escutem. Porque uma dificuldade que a gente tem é quando a professora chega até o pai e diz, olha, mãe, eu tenho feito tudo o que eu costumo fazer, seu filho tem 5 anos de idade, eu tenho feito tudo conforme eu sempre fiz, só que com ele não tem surtido os efeitos que deveria. Eu observo que, apesar do esforço, ele não tem conseguido desenvolver determinadas habilidades, e eu acho que isso carece de uma análise de outros profissionais. E às vezes a mãe nem escuta, já fica chateada.
Então, assim, não é só a escola diagnosticar isso, é preciso que a família acolha. No meu caso, Iloma, eu perguntava, porque tudo que eu dizia que via, meu marido dizia, olha, você está imaginando coisa, sabe? É de tanto trabalhar, sabe? Aí eu digo, não, vou botar outras pessoas. E eu perguntava para a professora, escreva tudo o que você vê, que você acha que está fora do padrão, ou que merece ser observado mais de perto. Então, assim, para mim, isso foi muito formativo no percurso com a minha filha. Por isso que é importante não somente os profissionais da escola, mas a família precisa acolher isso e ajudar a escola a abraçar. Porque quanto mais você nega, buscar ajuda, que a situação não existe, mais a criança sofre. Verdade. Entendeu? Porque se a criança que tem descalculia, entendeu? Ela tem essa dificuldade, ela precisa, por exemplo, de um suporte, de um psicopedagogo. Quanto mais a mãe, o pai, o responsável demorar para levar ela, para ela receber esse diagnóstico do que ela precisa para ela se desenvolver e avançar, essa criança vai estar sofrendo até lá. É verdade. E isso aí que a Francisca falou, gente, a gente já entra num ponto. Não existe o tempo da criança. Pode esquecer isso. É outra coisa que realmente... é o tempo dela, não tem o tempo. Se existisse o tempo, a gente não estava hoje estudando intervenção precoce. Não existe o tempo. Se ela não está respondendo, se ela não está dentro do marco do desenvolvimento, tem algo. Pode não ser um transtorno? Pode não ser. Pode ser uma falta de estimulação? Pode ser. Mas a gente não sabe o que é. Então temos que intervir, temos que avaliar. Né? E os pais têm muita dificuldade em acolher, porque a gente tem, né, toda uma expectativa quando tem filhos. Né? É muito fácil ter filhos típicos. Ter filhos atípicos é difícil. E você receber assim, a notícia é sofrido, é um luto. Né? A gente sabe que é um luto que a família passa. Mas eu sempre falo, se o profissional tiver fidedignidade e não falar com a família com achismo, a família pode na hora não acolher, mas depois fica pensativa. Por isso que tem que avaliar, olha, eu avaliei isso, não está respondendo, é como se fala. Então, assim, o problema é que as famílias, às vezes, elas não se sentem também com profissionais que sejam firmes. Eu ouço muito das famílias, não, porque ela fala meio assim, eu não sei não, estou achando que ela... Então, assim, você precisa saber o que você está falando para a família. Precisa avaliar. E muitas vezes tem a questão da negação. E demais, assim, família. Gente, é muito fácil negar. Iloma, mas eu penso também que essa não aceitação, ela é carregada de toda uma história, de toda uma representação social. Por muito tempo, quem tinha algum CID, primeiro só existia o CID da loucura. Da loucura. Que é a esquizofrenia, né? Fulano é louco. De ser útil ou inútil na sociedade. Então, você é louco, você tem algum problema, você é inútil, eu vou te esconder, sabe? Vou esconder aquele familiar. Então, eu penso que primeiro, isso vem carregado dessas representações, de eu ter vergonha daquele filho que eu queria que fosse inteligente, que fosse bom em alguma coisa, sabe? De repente ele não ser útil à sociedade, dele ser olhado diferente, dele ser tratado diferente. Então eu penso que essa negação da família também, mesmo que de maneira inconsciente, está muito influenciada por essa negação. Talvez uma boa estratégia seja a gente continuar investindo em conscientização da sociedade, dentro das escolas, dentro das demais instituições sociais, que quem tem já conhecimento sobre isso, que possa fazer isso. Inclusive, esse curso eu acho que é uma oportunidade. Sim, verdade, de quem. Porque aqui nós não temos só vendo, nesse momento, só profissionais da educação, não, mas eu acredito que muitas pessoas que têm filho, que quando descobre que ele pode ter algum CID, começa a buscar informações, a ler, a buscar vídeos para poder se informar. Então, eu penso que uma das maneiras de combater isso é a questão da informação. Sim, e de ver também para esses pais que essas crianças estarão sofrendo muito mais sem ajuda do que após começarem a receberem ajuda. E assim, gente, quando a gente for passar informações para a família, a gente sempre ouve assim, meninas, mas lá em casa ele não faz isso. E realmente, gente, não faz. Nós estamos falando de ambientes distintos e os comportamentos modificam. E na escola as demandas são diferentes. É que nem eu falar que no consultório meu menino fez tudo. Ele fez tudo comigo. Aí a professora, pois comigo não fez nada. Aí a mãe disse, o problema é com a professora. Não.
É claro que ele fez comigo tudo. É muito mais fácil, ambiente controlado, é 1 para 1. Agora, colocar na sala de aula é diferente. Então, o comportamento é diferente. Então, quando as famílias, mas lá em casa não faz isso, ele interage com todo mundo. Então, mas quem está lá dentro de casa são pessoas que ele já conhecem, porque a interação não é só com quem eu conheço. Então, são esses conhecimentos sobre processos de interação, de habilidade social, que a gente tem que ter para a gente poder passar para as nossas famílias, né? Pode passar. Então, o que a gente vai ver aqui, né? Então, como é que a gente aprende, né? A gente, quando pensa em processos de aprendizagem, gente, a gente não pensa só na questão cerebral, óbvio, porque não é só isso que faz com que os processos de aprendizagem. Tem os processos sensoriais, né? Mas o meu sistema nervoso central, ele precisa estar totalmente intacto para ocorrer um processo de aprendizagem, né? Então, eu não tenho que ter uma encefalopatia ou uma lesão cerebral de maneira alguma. Então, eu preciso o quê? Manter essas conexões, eu preciso estimular essas conexões cognitivas, né? Eu preciso aumentar os números de sinapses na minha criança para que ela possa aprender com mais facilidade, né? Então, nós temos um processo muito natural nos processos de aprender que a gente chama de poda neuronal ou apoptose. Então, essa poda neuronal, ou então apoptose, é um processo natural do ser humano, né, do próprio sistema nervoso, que ele vai queimando neurônios que ele acha que está gerando muita energia. E isso acontece com todos. O problema é que as crianças que têm transtornos, em especial transtorno do espectro autista, né, quando isso acontece, ela começa a ter um déficit bem maior nas habilidades. Então, é por isso que a gente precisa estimular desde sempre. Não estamos dizendo para você colocar para o menino algo que ele não possa fazer, mas estimular, colocar demandas. E colocar demandas não é dar tela, não é dar o celularzinho para ela ficar ali olhando. Então, isso não estimula o cérebro. Isso não é para estimular as sinapses, não é assim. Porque quando eu boto, por exemplo, uma tela para estimular a aprendizagem, como eu vejo muitas mães colocando, eu estou estimulando só um ladozinho do cérebro, só uma habilidade. Então, para essa criança, ela ter maiores números de sinapses, né? Aproveitar o que a gente chama de janela de oportunidades, que é na primeira infância, ela precisa de muito estímulo. E esse estímulo tem que vir, é variável. Eu estava observando, a gente que é analista do comportamento, anda na rua observando os comportamentos dos outros, né? E aí eu fazendo supermercado, e eu vi uma criança dentro do carrinho no celular, e eu disse, meu Deus, o que a mãe não está perdendo? Você está num supermercado, cheio de informação, de vivência. Trabalhe a atenção, concentração da sua criança, visomotora. Como? Ele olhando para as prateleiras, você mostrando os produtos. E aí eu lembro, eu fazia isso com meu filho? Fazia. Hoje ele vai fazer 18 anos e a outra tem 9. Ninguém ficava em celular no supermercado. É muito mais fácil, óbvio, dá menos trabalho socialmente, tá. Mas como é que eu vou desenvolver esses números de sinapses, essas pequenas oportunidades de vivências eu não estou dando para o meu filho, né? Então, esses neurotransmissores, então esses processos de aprender acontecem, claro, né, questão cerebral, mas isso que eu falei para vocês agora, o exemplo do supermercado, é o quê? Os processos sensoriais, né? Então, eu preciso também desenvolver isso. Então, ser humano, estudar ser humano não é fácil. E educar, né, Iloma? Porque assim, quando você está no processo de educando uma criança pequena, por exemplo, que o cérebro ainda não está maduro, você precisa primeiro entender isso, e vão vir comportamentos que são típicos da idade, e a partir daí, né, tendo essa compreensão, você vai aprendendo também a lidar. Porque eu falo muito assim, a gente precisa, enquanto adulto, nós já temos o nosso cérebro maduro, pelo menos, né, teoricamente, é para ser mais ou menos assim. E a gente entendendo isso e compreendendo, por isso que é importante estudar as fases do desenvolvimento, né, o que é típico de cada fase, né, de cada faixa etária, você entender para aprender a lidar. Como lidar com determinadas situações, né? Essa questão que a Iloma acabou de dizer
do celular, né, no supermercado, vale também para todos os ambientes, porque muitas vezes a gente escuta assim, se eu levar a criança para tal lugar, não vai dar certo, porque ela vai se comportar assim, assim, assado, né? Mas aí a gente não pensa, muitas vezes, nas possibilidades de aprendizagem que a gente pode estar proporcionando para a criança. Isso. E sabe por que ela não vai se comportar, gente? Porque para eu aprender algo, comportamento, eu preciso ser exposto à demanda. Como é que eu vou aprender a me comportar sem o celular? Se só uma vez eu tentei, meu filho, brincar sem um celular, aí ele deu muito trabalho, não dá certo não. Mudar comportamento gera tempo. Né? Ei, Luma, no caso da minha filha, ela, por exemplo, com 4 anos de idade, eu observava que ela não conseguia fazer coisas que outras crianças conseguiam. Como, por exemplo, eu botava um brinquedo em cima da mesa e eu pedia para ela ir pegar. Ela não entendia. Eu pedia para ela fechar a porta. Ela não entendia. Mesmo eu apontando, ela tinha dificuldade, inclusive, de localizar a direção do meu dedo. E aí eu comecei a ir com ela e repetia novamente o comportamento até o dia em que ela foi capaz de pegar. Então, comandos simples como esse, que a terapia ocupacional trabalha, entendeu? Ela não conseguia, e outras crianças com 2 anos de idade conseguiam. Entendeu? Então, assim, coisas simples, você precisa estar atento. E quando a criança também fica muito tempo na tela, é uma coisa que às vezes a mãe tem até dificuldade de ver, porque as pessoas que convivem com a criança, porque ela vai estar ali o tempo todo, só grudada no celular ou num tablet. É verdade. Isso estimula uma área do cérebro. Estimula alguma coisinha? Claro, porque é um estímulo visual e tudo. Mas é muito pouco. É muito pouco, não é à toa que os estudos mostram que antes dos 5 anos a criança não tem que ter exposição à tela. Né? E é só o que a gente vê. Em bebês, eu vejo em bebês as mães colocando celular, e ainda bota o celularzão perto do menino. Bota nem a televisão, bota o celular. Né? Então, esses processos de aprendizagem que tem a ver, né, com a questão neuronal, com o sistema nervoso central, né, eles não são só aquilo. Então, eu posso ter um cérebro muito bem adaptável, muito bonitinho, muito bem desenvolvido. Mas se a minha questão social não estiver bem, não adianta. Porque para eu desenvolver, de onde vêm os transtornos, eles vêm de onde? São causas genéticas, epigenéticas, sociais, ambientais. Então, eu posso ter uma predisposição, por exemplo, a desenvolver um TDAH. Papai tinha, mamãe tinha, tem uma predisposição genética já, se meus pais têm, já tem. O que vai depender eu desenvolver ou não são os fatores de riscos e de proteção. Eu posso desenvolver, mas pode ser que aquela questão da impulsividade, que talvez seria muito alta, não seja tanto, por conta dos fatores ambientais, sociais, né? De como está sendo lidado as habilidades sociais, como está sendo lidado as baixas tolerâncias a frustrações. Então, gente, não é só um cérebro para aprender. É toda uma camada aqui de aspecto social, sensorial. Então, essa criança percebeu o que acontece, sensação, percepção. Então, os processos de aprendizagem passam por tudo isso, né? Como a gente vai ver. Passar. Então, a gente tem uma capacidade limitada de aprendizagem, né? Então, eu até brinco assim, quando diz assim, meu cérebro está cansado. Não, não é o cérebro da gente está cansado, não. Somos nós, são outros aspectos, são aspectos psicológicos, são aspectos fisiológicos que nos cansam, né? Então, como eu disse, as questões sensoriais envolvem todo esse processo, então por isso que é necessário essa questão da atividade física, treino mental, estilo de vida desde criança, né? As crianças de hoje realmente são diferentes, sim, gente, são. Hoje nós estamos competindo com as telas, olha que coisa mais injusta. Né? Eu digo muito para os professores, gente, o que é mais interessante para o aluno? Ele ouvir escrevendo um monte de coisa, ou ele está lá no celular, onde ele tem uma resposta dopaminética de 15 segundos, que é um story, um TikTok, eu nem sei, que eu nem tenho TikTok, gente, não sei nem o que é. Eu sei que é um aplicativo, quero nem saber, porque eu nem sei se eu sou adicta, vai que eu fique viciada naquilo ali. Né? Então, assim, aquilo ali foi feito por uma resposta dopaminética de 15 segundos.
É por isso que os meninos têm dificuldade em assistir uma aula da gente, eles têm dificuldade de ler um livro, porque eu tô ali com uma resposta muito rápida, aquela sensação de bem-estar de 15 segundos, logo depois vem um novo estímulo, um novo estímulo, um novo estímulo. E a gente observa isso muito nas redes sociais Então, hoje, né? Os vídeos que tem que ser vídeos curtos, chamativos. Então o menino tem isso, ele está sendo condicionado, está aprendendo, estão ensinando ele a isso. Então, assim, o professor está disputando com tudo isso. E olha só o quanto que isso gera essa avalanche, né? Porque isso faz com que as pessoas se tornem impacientes. Sim. Hoje o áudio no WhatsApp, né? Você bota lá na velocidade 2, porque você não tem mais aquela paciência de escutar na velocidade normal. E aí as crianças também acabam querendo tudo para ontem, né? Tudo muito rápido. E aí isso acaba trazendo ansiedade, trazendo nervosismo e outras questões que acabam abalando, interferindo muito na nossa saúde mental. E as mães dão, né? Mãezinhas, é incrível, tem dificuldade de dizer um não. Meu filho vai se traumatizar. Gente, não traumatiza. De jeito nenhum. Frustração não traumatiza. Para eu dizer que uma pessoa está traumatizada, gente, são inúmeros fatores para dizer. Teve um trauma, violência física, negligência, violência psicológica. O não é violência, pelo contrário. O nosso córtex pré-frontal, gente, que tem a ver também com essa questão da espera, da autorregulação, do pensar a longo prazo, só é desenvolvido uns 25 anos, vocês imaginam. Então, o cérebro já não está ali pronto para receber. Aí eu, mãezinha, vou lá, e que eu não quero ouvir o menino chorando, eu não quero ver o menino esperando, eu vou lá e dou. Porque ele vai causar trauma, meu filho, porque ela vai chorar muito. A gente acolhe a demanda. Não estou dizendo para deixar o menino chorando, mas a gente acolhe a demanda. Olha, não, explica. Eu tenho um filho de 18 anos hoje que vai fazer, ele pediu um Xbox quando ele era pequeno, ele esperou 2 anos e meio para ganhar esse Xbox. Se eu espero 2 anos e meio, hoje em dia ele quer tudo para ontem, imagine se ele não esperasse 2 anos e meio para ter isso, 1 ano para ter aquilo, para vocês verem como é difícil. Então, assim, frustrar faz parte do processo de aprendizagem, inclusive na escola do conteúdo formal. Porque quando ela errar ali, ela não vai ficar mal porque ela errou uma letra, porque ela errou alguma coisa, não. Ela vai entender aquilo como aprendizagem. Mas como é que lá na escola eu vou entender isso como aprendizagem? Se socialmente, que é em casa, que é na família, que é um local acolhedor, eu não ensinei isso. E eu, enquanto professora também, às vezes temos muitos erros, dizer, não pode errar, vamos lá, menino, vamos lá. Assim, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Piaget já dizia isso. E por que a gente quer que o menino sempre acerta? E aí o menino faz um errozinho, você lá bota um X, ou então diz, olha, mas você errou? Não pode? Pode errar sim, faz parte do erro. Então, e nossas pequenas falas enquanto educadores também incutem muito esses processos de aprendizagem, né? Pode passar. A gente já falou aqui das questões das sinapses. Quanto mais sinapses eu tenho, mais facilidade de aprender eu tenho. Então, essa aprendizagem era uma modificação biológica. Toda vez que a gente aprende, o nosso cérebro modifica, ele se readapta, né? Por quê? Porque a gente tem a questão da neuroplasticidade cerebral, a gente tem a neuroplasticidade após vivências, a gente tem a neuroplasticidade de desenvolvimento, realmente, a gente tem a neuroplasticidade após uma lesão. Então, o cérebro ele é capaz de se modificar, né? Se a gente não está num processo de degeneração, óbvio, né, gente? Então, assim, mas para eu entender esse processo de aprendizagem, é eu entender o processo de desenvolvimento infantil. Como é que você quer que a criança aprenda a ler e escrever se ela não sabe nem parear? É incrível. E as mães chegam assim, eu quero que meu filho aprenda a ler e escrever. A criança não sabe nem tomar banho. A criança não sabe nem se vestir. Gente, isso é processo de desenvolvimento. Para eu ter uma habilidade aqui, eu preciso ter a base. Tudo na vida não é base. Para a gente chegar aqui no doutorado, a gente teve uma base. Ninguém pulou para o doutorado e disse assim, eu quero fazer um doutorado e vou fazer o doutorado. Não. Aprender a ler, escrever, ou qualquer outro tipo, é base. Então, como é que eu quero que essa criança aprenda a ler, escrever, ou reconheça as letrinhas, se ela não sabe nem parear? Se ela não tem dissociação de dedos, gente. Por incrível que pareça, eu preciso ter dissociação de dedos. Os meus aspectos psicomotores têm que, todos da área de psicomotricidade têm que estar desenvolvidos. Lateralidade, esquema corporal, orientação visomotora. Se não tem tudo isso, gente, não vai aprender.
É por isso que tem dificuldade. É porque pula logo e aí não vê. Como é que eu vou saber como a minha pinça, o trípode, como é que tá a pegada trípode? Essa criança tem, não tem? Então, assim, tudo isso faz parte de um processo de aprendizagem, leitura e escrita. Ler e escrever não é fácil. Então, para eu aprender tudo isso, eu preciso aprender a ler e escrever. O que é que eu preciso? Como é que está meu aspecto sensorial? Se eu tenho um problema sensorial, se o meu processo sensorial, todo o meu sistema sensorial, ele não tiver congruente, se ele tiver com um probleminha, eu vou ter dificuldade em aprender alguma coisa. Né? Então, tudo isso, porque que as escolas, às vezes, eu adoeço, quando eu vejo escola, que é só o que tem, principalmente aqui em Teresina, ensinando o menino a ler com 5 anos. E eu fico ainda mais chateada com as alunas que cobram. Assim, eu sei que nas escolas privadas é muito difícil você bater de frente com todo esse contexto. Mas a gente sabe que lá no marco do desenvolvimento infantil, 5 anos, eu não estou totalmente desenvolvida. Crianças conseguem, algumas crianças sim, mas assim, como é a vida dela? Como é a estimulação dela? Para com 5 anos, eu já estou lendo e escrevendo fluentemente, como estão cobrando. Né? Então, assim, antes de eu dizer, meu filho, minha criança não está aprendendo a ler e escrever, está com dificuldade. Então, eu preciso avaliar tudo isso que eu falei. Então, é essa base aqui. Como está o processo de linguagem expressiva e receptiva dessa criança, que nem a Francisca falou, a filha dela não entendia o que ela falava. Aí a Francisca quer, do nada, ia querer que ela com 5 anos estivesse lendo e escrevendo, se ela não entendia nem os comandos simples. Mas a gente vê muito isso, né? Ei, Loma, essa questão que você traz, ela traz à tona, é a questão da educação infantil, a importância da educação infantil. E aí, atrelado à educação infantil, sempre tem o desenvolvimento integral, e aí existe também 2 coisas que sustentam a educação infantil, que é o educar e o cuidar. E aí, quando você coloca, né, de tudo, da importância desse desenvolvimento integral da criança, a gente tem hoje, por exemplo, a educação infantil que é organizada em campos de experiência. E aí tem o eu, o outro, o nós, o corpo, o gesto, os movimentos. E aí a gente percebe o quê? Que a criança, por exemplo, que não tem uma educação infantil bacana, Sim. que fica muito tempo na tela, ela vai ter dificuldade com movimento, Isso. com lateralidade, com o uso criativo de coisas mínimas que faz parte da infância, em reconhecimento e identificação das funcionalidades das partes do corpo humano. Sim. Também a questão da escuta, da fala, do pensamento, da imaginação, porque uma coisa que faz a criança aprender muito e desenvolver a cognição é trabalhar a imaginação da criança. A criança, ela tem assim, uma imaginação na fase da educação infantil extraordinária e muitas vezes se perde, não é trabalhado. E hoje, olha isso aí que a Francisca falou, gente, a imaginação ela é tão importante, inclusive para interpretação de texto. Então, a imaginação, o jogo simbólico na educação infantil, ela é importante para quê? Para eu poder interpretar e redigir textos lá no final da educação, no início dos anos iniciais. Então, eu precisei dessa base. E aí, as crianças, como não brincam de boneca, não brincam... Eu fico impressionado, se vocês verem o quarto da minha filha, gente, vocês ficam... A menina que trabalha lá em casa, meu Deus, é assim, tem boneca para todo canto, e casinha, uma boneca aqui, uma casinha ali, aí aqui é a cozinha, e ela vai imaginando, aí ali tem a parte da costura, porque ela disse que ela vai ser também estilista, e eu fico vendo aí aquela bagunça entre aspas, eu estou colocando, digo, meu Deus, que imaginação que está sendo desenvolvida, o jogo simbólico ali. Não tem tela, não tem celular, chora por um que todas as amigas têm, mas a filha da Iloma não tem. Mas aí depois ela acaba esquecendo, é interessante isso. E aí, tem 2 perguntas, já que a gente está falando de telas, que eu tenho certeza que é algo que todo mundo fica muito curioso e sente muitas dúvidas, né? Não só os professores, mas também os pais, né? Não sabem o que fazer. Aí eu tenho, viu, aqui, Loma, agora eu quero saber a sua visão como mãe, como professora e especialista. Ontem saiu uma matéria de uma experiência nas escolas municipais do Rio de Janeiro.
A matéria diz assim, de ontem, Rio proíbe celulares nas escolas até no recreio. A medida veio depois de uma consulta pública aberta em dezembro, em que 83% dos respondentes concordaram com a restrição. Aí diz aqui, né, que o decreto do prefeito Eduardo Paes, publicado no Diário Oficial da sexta-feira, proíbe, sexta-feira dia 2, proíbe o uso de celulares nas escolas da rede municipal, inclusive no recreio. A medida entra em vigor em 30 dias. E aí, quais são, então, as situações? É proibido o celular dentro da sala de aula, fora da sala de aula, quando houver explanação do professor ou a realização de trabalhos individuais, durante os intervalos, incluindo os recreios. E aí eu queria saber de ti, o que você acha dessa medida, né? Vamos olhar no sentido de profissional, né? Profissional e também enquanto mãe. E Kelly, só rapidinho acrescer que aqui em Teresina recentemente saiu uma reportagem similar de uma grande escola privada, né, inclusive instalada recentemente em Teresina, que ela faz a proibição e ela toma como base estudos da ONU, da Unesco, que apresentam os malefícios da exposição à tela e do uso excessivo de celular para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, aqui em Teresina, a gente já tem também uma medida similar dentro de uma escola privada renomada internacionalmente. Eu fui lá e aí você pode responder. É verdade. Eu acho válido. É engraçado porque que deu muito positivo com os pais, porque como os pais não têm força de proibir, deixa eu dar esse trabalho aí para a escola. Acharam ótimo, realmente, porque os pais não têm força, né? Eu já trabalhei numa escola, eu era orientadora, e tinha mães que diziam, tá tendo briga do WhatsApp no celular. O menino, eu digo, qual é o turno que tem a briga do WhatsApp no celular? À tarde. Eu digo, mas ele estuda aqui de manhã, né? Quem foi que deu o celular? Não foi a família? A família tem que ser responsável, não é a escola. Essa medida é super válida, por quê? Já que os pais não vão dar conta, porque não vão dar conta, vai ser só proibido na escola. Eles gostaram, porque como ele não dá conta, eu transferi a responsabilidade para a escola. E como já tem uma medida, ótimo. Então ninguém vai, generalizou, e ninguém vai ficar, eu posso, eu não posso. Então isso foi muito bom. Segundo, o celular pode ser utilizado, já que as famílias não dão conta, como reforçador. Então, assim, porque o que é reforçador, gente? Reforçador é o que eu não tenho acesso sempre. É o que eu tenho algo de privação, que tem a ver com minhas necessidades. Então, essa família pode utilizar, pegar essa estratégia da escola e já usar esse celular como reforçador para algum processo de aprendizagem, alguma habilidade. Inclusive, a gente pode até lembrar, eu digo isso para a minha época, né? A minha época, parece, né? Muito tempo atrás. Mas quando eu era criança, eu nunca tive videogame, por exemplo. Eu nunca tive, nem Mas gosto. lá na esquina da minha casa, quando eu morava com os meus pais, tinha um lugar onde eu jogava videogame, era tipo lan house, né? Uhum. E aí meu pai deixava eu e minha irmã jogar, né? 1 hora, se eu não me engano, por semana. Por semana. E se eu fosse tranquilo na escola, se eu fizesse todas as minhas atividades, 1 por semana. Claro que a gente não deve comparar a época hoje, porque o meu primeiro celular, minha irmã, o primeiro celular, era aquele lanterninha, né, com 18 anos. O meu primeiro celular já foi com 15, foi um pouquinho mais cedo. Hoje, a criança com 5 anos, que é um celular, né? Então, assim, cabe realmente aos pais colocar limites, e principalmente nessa questão onde os pais acabam dizendo assim, a criança chega na escola e tem todas lá as amiguinhas com celular menos ela. E aí ela vai querer, eu também quero. A mesma coisa também com rede social. Foram me perguntar se eu tinha rede social, eu quero, mamãe, faz ou então eu quero uma. Então, realmente, vai muito essa questão da postura dos pais, né? E o efeito manada, que seria uma outra discussão que a gente teria que ter do efeito manada, né, que a gente tem, né? E aí o bom desse celular não estar lá também, porque o aluno e a criança vai experienciar momentos de vivência e ver que ela não precisa tanto daquela tela
como ela acredita. Verdade, porque Entendeu? hoje Ela não tem esse momento, ela não sabe como é viver sem a tela praticamente. a tela é como se fosse uma extensão da pessoa, né? Eles não sabem, assim, é incrível. Eu digo isso que eu tenho um laboratório em casa, gente. Eu olho assim para é meu laboratório, meu adolescente. Um dia ele me mostrou um negócio e aí eu peguei o celular dele. Eu vi o quanto ele estava inquieto, porque eu estava segurando o celular dele. Eu digo, e qual é o problema? Tem alguma coisa que não, conversa tudo comigo, de tudo. Mas era porque eu já estava ficando longe do celular, estava muito tempo lendo a reportagem que ele estava me mostrando. E ele já queria ver porque estava chegando notificação, gente. Então, assim, é um momento realmente de que ele experienciar o que é viver sem o celular, porque só a experiência é contar dormindo. Ei, Loma, você não sente às vezes que essa tela, esse celular, ele é um pouco babá da criança? Tipo assim, por motivos diversos, pela mãe estar ocupada, trabalhando, a criança termina ficando amanhã o dia todo no celular como uma ocupação, para manter a criança ali. Eu não sei se você observa isso. E aí eu acho que uma coisa muito grave que você traz na sua fala, e é representativo da nossa sociedade, é o fato dos pais terem perdido a autoridade para retirar, inclusive, algo como um celular do filho. Eu acho isso muito preocupante, eu acho isso de uma gravidade. Eu tenho 2 filhas, 14 e 6 anos, mas se eu deixar meu celular 5 dias em cima da mesa, nenhuma toca. Não pego no meu celular e nem no de ninguém. Se eu quero chegar lá em casa, ela põe o celular dela assim, a minha filha. Tem criança que não pode ver. Não, porque... Você está segurando ela até no seu. Porque eu estava numa clínica e uma criança tirou o celular da minha mão e a mãe continuou lá mexendo dela. E eu fiquei olhando e eu trisquei na mão e disse, olha, mãe, eu vou precisar do meu celular. E eu peguei o celular de volta, porque para a criança é muito natural ele pegar qualquer celular, e eu estava mexendo no WhatsApp, abrindo e-mail, ele foi lá, abriu o YouTube e achou o filme dele. Você está entendendo? Uma criança pequena, 4 anos de idade, eu não sei. Ele achou, porque é hábito daquela criança fazer isso na família. Como não sei por que motivo ele não tomou o da mãe dele, ele pegou o meu que estava mais próximo. E aí eu disse, mãe, com licença, eu vou precisar. Eu nunca tinha visto. Então, assim, eu acho que isso é de uma gravidade muito grande. A criança já está no automático. É verdade. Aquilo ali faz parte. E aí, assim, um cuidado que a gente precisa ter como pais é esse cuidado. Porque, como você disse, existe uma diferença entre a tela da TV, que está à distância de 5 metros, 4 metros da criança, que em meio a isso ela pode brincar, ela pode levantar, sei lá, do sofá ou da cama, e a tela do celular que está aqui. Bem pertinho, Até para achar um filme, trocar, às vezes a criança não consegue ver mais um episódio do filme preferido, ele já passa para outro, e para outro, e para outro. E aí também uma outra questão é o controle sobre o que as crianças estão vendo. Eu acho que nós pais temos que ter um cuidado muito grande com isso, porque às vezes a gente acha que tudo que está lá na TV, no YouTube é bom, e às vezes não é. E é muito preocupante que eu vejo mães assim, ele sabe, eu já ouvi, gente. Ele sabe mexer em tudo, o dedinho vai que vai, e não sabe pegar um lápis. E a mãe acha ótimo o dedinho dele, maravilhosamente mexendo no celular todo, enquanto deveria estar preocupada, por que ele não consegue segurar um lápis? Né? E outra coisa boa dessa proibição, uma vez eu estava tendo uma discussão com alguns professores aqui em Teresina, pelo uso da tecnologia em sala de aula. Gente, aquilo ali a gente tem que tomar muito cuidado. Muito, muito, muito. Porque se eu estiver num tratamento com uma criança que eu quero estar fazendo a retirada da tela, aí uma escola que trabalha só com tela, com metodologia ativa ou com tela, acaba meu tratamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca, enquanto professor, enquanto escola, celular. Porque, tem um quiz no final da aula. E se meu filho estiver sem tela, eu não deixei ele com o celular, ele está de castigo, por exemplo... Aí ele perde o ponto, porque acontece isso nas escolas, eu vejo. Digo isso porque eu vejo, porque já aconteceu com o meu filho. Porque ele não fez o quiz, porque ele não estava com o celular. E ele dizia, mas eu não tenho celular porque minha mãe me tomou. E o professor não acredita. Pô, você está sem... Ou seja, é acabar com um tratamento, porque a gente não sabe se essa criança realmente não está viciada, porque já está tendo os estudos, porque do jeito que a gente tem o transtorno do vício do jogo, já está tendo os estudos sobre o vício nas telas, né? Então, quantos pacientes a gente está querendo tirar a tela, porque ela desorganiza, ela faz mal, e vem a escola
com o uso da tela e acaba o tratamento sem ao menos perguntar. Podemos estar todos os pais de acordo, é que nem quando você vai fazer uma brincadeira com alimentação, a gente não pergunta se a criança pode comer, se contém glúten, se não contém glúten, porque eu sempre falo para minhas alunas, gente, se você for utilizar no consultório ou na sala de aula, pergunta se essa criança come doce, se ela não come, né? Porque tem mães, tem famílias, e também tem problema que a criança pode ter de alimentação. Então, assim, é do mesmo jeito a tela. Então, eu instauro, por exemplo, um quiz no final, mas eu controlo se todos fizeram o quiz? Às vezes não, eles estão lá no YouTube, estão lá no TikTok. Aí pega o quiz do coleguinha, que é o melhor aluno, e faz. Então, assim, a escola não dá conta. Então, foi a melhor coisa, era bom se no Brasil todo fosse instituído. Porque um professor que tem 40 alunos numa sala de aula, ele não vai dar conta se os 40 estão respondendo o quiz. E ele não sabe se aquele menino faz tratamento psicológico com retirada de tela. E aí eu, enquanto escola, estou acabando o tratamento totalmente. E eu já ouvi falas de mães dizendo isso. Loma, estava tão bem, estava retirando, mas aí agora tem um trabalho em grupo que é com celular, e ele teve que levar o celular, e aí quando eu chego em casa desorganizo, ou pegou o tratamento da psicóloga e jogou no lixo. Já vai ter que recomeçar. Então, assim, tratar de telas em escola foi a melhor coisa, deveria ter feito em todas as escolas, sou a favor, porque você não está retirando ele da tecnologia, porque ele vai ter em casa esse acesso, ele vai ter em outros momentos de vivência. É entender qual é, de fato, né, o espaço e a finalidade, porque eu sempre falo assim para as minhas alunas, qual é a finalidade daquele trabalho? Qual o motivo, por qual razão, por exemplo, você está entregando uma tela, você está entregando um aparelho, um celular, qual a finalidade de ter ali, por exemplo, em idade específica, uma rede social. Sim. Então, os pais primeiro precisam questionar, certo? Antes de entregar. Não é simplesmente porque todos têm. Precisa ter essa questão do objetivo, da finalidade e principalmente de conversar, saber dialogar com a criança, saber conversar com uma adolescente, para ele entender, não é brigar, não é bater de frente, é você buscar numa interação, numa conversa, explicar para aquela criança ou para aquele adolescente determinados pontos, principalmente com relação ao uso do telefone, o uso das telas. Eu acho que é muito válido também entrarmos em aspectos mais específicos sobre, por exemplo, os riscos, os perigos, né, que isso pode causar, né, na criança, no adolescente, para que ele possa, pelo menos, entender um pouco, né, como isso pode estar afetando de uma forma negativa. Por isso que aqui no slide a gente coloca, não depende apenas do sujeito, mas de todas essas variáveis inseridas, escola, família, metodologia da escola. Então, processo de aprendizagem, e os processos de aprendizagem de conteúdos formais envolve tudo isso aqui que a gente está falando, todas essas vivências, todas essas experiências do sujeito. Então, às vezes ele não tem nenhum transtorno de aprendizagem, ele só tem uma dificuldade, porque ele foi exposto demais à tela, ou então ele não teve uma estimulação no tempo certo, né? Então, isso a gente tem que avaliar, analisar para dizer se tem ou não tem esse transtorno. Pode passar. Então, as dificuldades de aprendizagem, pode passar. Como eu disse, elas são oriundas de quê? De relações diárias, do qual a gente está ali inserido, né? Então, agrupa efetivamente uma variedade organizada de conceitos, critérios. Por quê? Porque cada um realmente fala uma coisa. Gente, se vocês forem olhar os artigos, eu sempre digo, a gente tem que tomar muito cuidado com o artigo científico, porque tem cada artigo científico que você diga, meu Deus do céu, isso aqui foi publicado mesmo, né? A inexatidão é enorme, assim, as pessoas fazem sinônimos de coisas, generalizam, né? Então, para eu dizer que eu tenho um transtorno de aprendizagem, eu preciso avaliar. E dificuldade de aprendizagem também eu preciso avaliar, né? Então, de forma geral, a criança não consegue acompanhar um grau de adiantamento escolar compatível com sua capacidade cognitiva. Isso é de modo geral. Eu bato o olho, ele não está respondendo. Ele não sabe. O que é que está acontecendo? Aí eu vou avaliar, né? Pode passar. Então, aí eu preciso
eu preciso saber o quê? O que é que contribuiu para ele não estar aprendendo? Aí eu preciso, foi a minha metodologia? Como é que está em casa? De qualquer forma, olha só, estímulo ou motivação insuficiente para a aprendizagem, falta de aprendizagem ou ensino deficiente. O que é que está acontecendo? Que essa criança está sendo relatada baixo nível intelectual. Então, eu preciso... Por quê? A dificuldade de aprendizagem ela é um sintoma. Ela já existe ali. O que a gente tem que saber é se é dificuldade ou se é transtorno. E eu só vou saber se eu avaliar. Se eu não avaliar, eu não vou saber qual é a diferença daquilo ali que está acontecendo com a criança, né? Ou com o adolescente, com o adulto. Pode passar. Então, a presença de dificuldade de aprendizagem, gente, não implica necessariamente um transtorno, que se trata por um conjunto de sinais sintomatológicos que provocam uma série de perturbação no processo de aprender, que interfere no processo de aquisição e manutenção de forma acentuada. Então, ela apresenta o quê? Um déficit real do meio, devido à confusão de estímulos, falta de ritmo, velocidade dos mesmos. Então, a Edith Rubinstein, psicopedagoga, já traz isso, né? Então, de qualquer forma, eu tenho ali. Por que eu tenho que saber, Loma, se é dificuldade ou é transtorno? Porque é diferente a intervenção, né? A forma que eu vou lidar é diferente. Porque na dificuldade ela é algo pontual e ela pode melhorar, ela vai melhorar. E no transtorno, não. Ela sempre vai apresentar aquele transtorno, né? Pode passar. Então, onde é que a gente se embasa? A gente se embasa no DSM-5, TR, adora 2022, texto revisado. Em 2013 teve o DSM-5, né? Então, nós nos embasamos nele e na CID-11, que ainda bem, que já lançou, em congruência com o DSM-5, porque não eram congruentes. O CID-10 falava uma coisa e o DSM-5 falava outra. Então, a gente se embasa neles, né, nós clínicos principalmente, para a gente poder entender. Mas como a gente falou, eu falei lá desde o início, eu não vou pegar, eu enquanto psicóloga ou psicopedagoga, minha cara e me meter só no DSM-5 e achar que só é aquilo, porque tem variáveis. Então, eu trouxe aqui uma parte do DSM-5 só para vocês lerem, verem, né? Que é uma inabilidade específica, como leitura e escrita matemática, em indivíduos que apresentam resultados significativamente abaixo do esperado para o seu nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual. Transtorno de aprendizagem não tem nada a ver com capacidade intelectual nem com QI. Eu posso ter um QI na média e ter transtorno de aprendizagem. Então, não é por aí que perpassa. Então, se eu tiver deficiência intelectual, é outra coisa, é outro CID, é outro transtorno. E eu posso ter transtorno específico da aprendizagem, deficiência intelectual, como eu posso ter deficiência intelectual e ter algumas aprendizagens específicas, dificuldades, transtornos que eu não vou ter. Então, são coisas distintas, né? São CIDs distintos, são transtornos distintos. Eles podem ser comórbidos, dependendo, podem, mas isso não é uma regra, né? Então, como eu já falei, ambos os manuais reconhecem essa falta de exatidão do transtorno, né? Que cada um fala uma coisa, e tem gente que remete até como doença, enfermidade, né? Mas, de qualquer forma, causa um prejuízo na pessoa. De qualquer forma, não temos como. Então, a pessoa pode passar a vida toda tendo prejuízos no desempenho acadêmico. Por quê? Porque tem transtorno específico da aprendizagem, mas também é muito bom em outras áreas, né? E aí eu trouxe os critérios diagnósticos para a gente ver um pouquinho, né? Que aí sim, transtorno específico da aprendizagem pode passar. Eu nasci com ele e eu vou morrer com ele. Então, como? Dificuldade, não. Mas está aí dizendo, tem origem biológica, porque ele está dentro do capítulo de transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA, como o TDAH, como o transtorno da comunicação, como o transtorno da deficiência intelectual. Tudo é transtorno do neurodesenvolvimento. E Loma,
tem alguma diferença entre do termo transtorno do neurodesenvolvimento e transtorno global do neurodesenvolvimento? Tem, mudou só mesmo a nomenclatura, porque transtorno global de desenvolvimento a gente utilizava antes do DSM-5, a gente utilizava no DSM-4. E quando eu colocava no DSM-4 transtorno global de desenvolvimento, aí entrava outras especificidades. Entrava a síndrome de Asperger, que não existe mais, saiu o termo. Entrava a síndrome de Rett, entrava o TEA, mas não era TEA, era o autismo infantil, entrava o autismo sem especificação e entrava transtorno degenerativo sem especificações. Então, isso eram transtornos globais de desenvolvimento. Eles se acabaram, essa nomenclatura não existe mais. Ou era transtorno global, ou era transtorno invasivo, que a gente utilizava no DSM-4. E aí, no DSM-5, foi retirado. Tudo virou transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autismo TEA. Então, não existe mais o Asperger, é como se o Asperger fosse dentro do DSM-5, gente. O nível 1 de suporte, né, do autismo, a síndrome de Rett também foi como que foi para o TEA, porque, e normalmente a síndrome de Rett tinha dentro dos critérios diagnósticos dela, que ela era muito mais nas meninas do que nos meninos. Então, era um desenvolvimento, crescia com desenvolvimento assim, normal e, de repente, começava a degenerar em algumas habilidades. Então, ela também entrou no TEA, né? E aí, aquele transtorno sem especificação, o autismo infantil, tudo virou TEA. Então, a gente não usa mais essa expressão transtorno global de desenvolvimento, nem transtorno invasivo de desenvolvimento. Um dia desse eu vi isso numa pós, eu fiquei indignada. Eu digo, meu Deus do céu, essa pós está atrasada. É transtornos do neurodesenvolvimento. Aí o TDAH entrou, né, que o TDAH não estava em transtornos invasivos do desenvolvimento, né? O TOD não é transtorno de desenvolvimento, o TOD é transtorno de impulsos, né? Então ele está lá no capítulo de transtornos de impulso. E aí a gente utiliza agora transtornos no desenvolvimento. Eu nasci com ele e eu vou morrer com ele. E Loma, tem uma questão, sempre quando a gente discute educação especial inclusiva, que sai muito. Pessoas que têm CID, é correto chamá-las, dizer que elas têm deficiência, que é um deficiente? É uma pergunta muito recorrente, muito, e talvez agora muitas pessoas estão se perguntando isso. Gente, e infelizmente essa resposta perpassa por um aparato legal. Porque a pessoa só pode ser no Brasil considerada deficiente se tiver uma lei. Se não tiver uma lei, eu não concordo. Inclusive, já tive discussões com várias pessoas sobre isso. Por quê? Porque o TDAH, por exemplo, não é considerado deficiência. O transtorno de aprendizagem não é considerado deficiência. Mas vamos lá, eu tenho TDAH, eu sou funcional, é óbvio, mas eu tenho uma dificuldade em atenção e em concentração que leva a uma dificuldade não é um critério diagnóstico, a dificuldade de aprendizagem, mas leva, logo eu vou ter um prejuízo. E prejuízo tem a ver com deficiência. Mas para as pessoas é uma palavra muito pesada, então elas não aceitam, por isso que não gostam. E eu até digo, gente, eu tenho miopia, eu uso óculos. Logo, para mim, eu tenho uma deficiência de alguma forma, porque eu tenho um prejuízo, eu não enxergo à distância, né? Mas a gente só pode chamar de deficiente quem é considerado deficiente na lei. Por isso que tem muita confusão. Então, o TDAH, ele não é considerado deficiente na lei, então ele não é. Embora, para mim, enquanto psicóloga, a pessoa tenha, assim, uma deficiência lá no processo de atenção e concentração. Eu estou te perguntando porque eu lembro quando o laudo da minha filha veio, já na primeira consulta com o neuro, ele, num dado momento, ele perguntou de que eu trabalhava, falou dos direitos dela. Sim. E aí eu disse que era professora, servidora pública, e ele disse, olha, você tem direito de redução de carga horária, porque você tem uma filha deficiente, acredite, ela vai precisar disso. Não é seu direito, é o direito dela. E aí, assim, para mim, aquela fala dele foi meu luto. Mas não foi um luto por ter uma filha deficiente, mas é porque, como mãe, mesmo que não de maneira consciente, a gente espera o dia que os nossos filhos serão autônomos, conseguirão cuidar de si, de suas vidas. Eu penso que a gente tem tranquilidade quando esse dia chega, que ele não tem aquela dependência. E aí, naquele momento, o meu chão saiu, sabe? Porque é como se aquilo estivesse ficando 3 vezes mais distante. E talvez não chegasse um dia como eu gostaria, sabe? O meu luto foi isso,
Você entende? Quando ele disse isso. Então, assim, aquele dia que a gente cria os filhos, que a gente educa, prepara para a vida, espera que eles tenham uma profissão para se autossustentarem. Então, assim, naquele momento que ele disse isso, foi meu luto, o meu chão saiu. E, assim, deu uma volta em questão de milésimo, que é como se eu visse toda uma vida, que tipo, aquilo não ia acontecer aos 20 e poucos anos, talvez. Sim. E se fosse, eu precisaria, talvez, de 3 vezes mais esforços do que diferente se ela não tivesse um CID. Então, assim, por isso que eu te pergunto essa questão do deficiente e se é correto, porque muita gente, eu já vi inclusive pessoas, ao propor projetos de pesquisa em mestrado e doutorado, ao discutir educação especial inclusiva, estudarem sobre isso, para ver se o uso desse termo é correto ou não, e eu acho que a tua fala é muito esclarecedora para isso, mas também tem esse outro lado da família, sabe? Tem um filho com deficiência, quais as a palavra implicações? é meio pejorativo, pesa, né? Pesa, né? Mas, assim, nem todo mundo que tem CID é deficiente também. Mas muitas pessoas que não são consideradas deficientes pela lei, né? A gente vê que o CID leva uma deficiência, Sim. Né? Então, assim, o TEA é uma deficiência, porque lá é considerada deficiência que atinge os aspectos sociais, cognitivos e ou físicos, né? E aí o TEA tem essa questão social, cognitiva, eles também colocam mental, a lei coloca isso, né? Então, assim, a gente só pode tratar com deficiência quando legalmente é, embora a minha criticidade leve a outras questões, né? Claro que, por exemplo, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizado, diagnosticado, ela não é deficiente, óbvio, né? Porque é um outro tipo de transtorno também, é um outro CID. Mas agora a deficiência intelectual, ela é considerada deficiência mesmo, porque está lá o mesmo próprio nome, né? Mas, por exemplo, o TDAH, dislexia, transtornos específicos da aprendizagem, tem um CID, mas não é deficiente, não é considerado, embora ela tenha muitos prejuízos. Então, isso perpassa para esse arcabouço legal, né? Então, aí a gente só pode, então, em estudos, utilizar a palavra deficiente se realmente, legalmente, essa pessoa for deficiente. Porque se ela, legalmente, ela não for considerada deficiente, a gente não pode utilizar, de maneira alguma, né? Pode passar. Então, o que é que ele coloca que faz parte do transtorno de desenvolvimento, gente? Déficit específico na capacidade de um sujeito de perceber ou processar informações para aprender habilidades acadêmicas ou com eficiência e precisão. Então, assim, manifesta pela primeira vez durante os anos de escolaridade formal. Então, se ele foi muito bem, e ele apresentou uma dificuldade lá no 5º, 6º ano, não é transtorno específico de aprendizagem. Ele está com dificuldade de aprendizagem, ele pode ter outra coisa até, mas não é transtorno do neurodesenvolvimento, porque, como diz o nome, de forma bem assim, popular e coloquial, nasce com aquilo ali. É que nem um TEA. Ninguém vira TEA da noite para o dia. Ninguém vira TDAH da noite para o dia. Né? Todo mundo diz que eu sou TDAH, né? Todo mundo que trabalha com mulher, porque tu é muito hiperativa, porque tu não para. Gente, eu não tenho TDAH. Por que eu não tenho? Porque eu não era assim quando eu era criança. Isso aqui foi uma personalidade que foi se formando em ser proativa, em gostar de fazer as coisas e não parar. Por quê? Porque eu nunca tive déficit de atenção. Pelo contrário, nunca tive déficit de atenção na infância. Então, eu mesma pego, porque todo mundo diz, você é TDAH, Iloma, você tem hiperatividade. Então, eu, enquanto psicóloga, eu mesma me autoavaliei. Vamos lá. Tem que começar na infância, nos primeiros anos de escolaridade. Nunca fui inquieta, era a melhor aluna da sala, pelo contrário, era bem caladinha, bobinha, por sinal, prestava atenção em tudo, sempre fiz minhas tarefas sozinha, muito rapidamente, nunca dei trabalho para minha mãe. Eu comecei a apresentar umas dificuldades no 6º ano na matemática, né? E minha inquietude veio na fase adulta, que não é inquietude. Pode ser o quê? São as vivências da nossa vida que faz com que a gente mude os nossos comportamentos, né? Então, mudança social, mudança realmente dos processos sociais. Então, assim, para você dizer que uma pessoa é TDAH, tem que iniciar na infância, do jeito que é os transtornos específicos de aprendizagem. Então, se a criança nunca teve, sempre foi muito bem, porque começa lá, então é dificuldade de aprendizagem. Que aí ela caiu de paraquedas ali. Mas os transtornos não, eles começam
lá na educação infantil. Né? E Loma, tua fala mais uma vez traz a importância da criança ser observada, ser cuidada da infância desde os seus primeiros momentos de vida, porque um diagnóstico na fase adulta, ele existe, pode acontecer, porém é muito mais difícil de fazê-lo. Entendeu? E até chegar nessa fase adulta, a gente pode ter uma pessoa que vai sofrer muito, inclusive prejuízos, para ele poder, por exemplo, concluir o ensino médio, a educação básica, poder ingressar no ensino superior, dar conta de responsabilidades com o trabalho, entendeu? Então, assim, a importância de fazer isso na infância. E eu penso que nisso nós temos avançado muito no Brasil, né? Hoje as pessoas dizem que tem muitos laudos, muitos CID, muitas pessoas com CID. Eu não sei se houve um aumento ou se o que está havendo é informação, entendeu? Para as mães observarem, as famílias, as professoras, os professores, e isso se transformando em avaliação por equipe de muitos profissionais para se chegar a um laudo. Então, eu penso que, assim, essa propagação de informação, ela é extremamente importante. E assim, gente, teve realmente um aumento no número de casos, mas como disse a Francisca, mais informação. Então, a gente está sabendo identificar. Eu até brinco comigo mesmo, eu preciso conviver com mais crianças típicas, porque eu só convivo muito com... Eu bato o olho e digo, tem isso, tem alguma coisa ali, tem... pode ser sensorial, pode não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a gente tem mais informação, né? Então, por isso. Mas também a gente tem casos diagnosticados de forma errada. Em 2012, foi feita uma pesquisa no Rio de Janeiro, nas escolas, que tinha uma escola pública que tinha 870 casos de pessoas, crianças, adolescentes com TDAH. A Santa Casa de Misericórdia foi até lá, teve uns estudos dos psiquiatras, e eles foram fazer novos estudos, foram fazer nova avaliação. E no final das contas, só tinha 400 e pouco. Nossa. Os outros 400 era tudo diagnóstico errado. Né? Existe, mas também a gente também tem diagnóstico errado, como isso aí. Então, assim, a pessoa... eu chego no consultório e digo, estou muito hiperativa, as pessoas dizem que eu não paro, aí o psicólogo ou o psiquiatra faz lá, aí eu realmente, vamos dizer que atualmente eu tenho todos os sinais e sintomas, porque tem uma grande diferença entre sinais e sintomas. Então eu tenho todos os sinais e sintomas de TDAH. É só que ele esqueceu de perguntar, você sempre teve isso? Foi desde a infância? Porque sinais é o que eu vejo, sintomas é o que eu sinto. E aí, quando o paciente me traz sintoma, também na escola, quando a criança lhe traz o que ela sente, ela também vem ali dotada de subjetividade, de desejo. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, inclusive quanto psicólogo, para fechar um diagnóstico. Então, se eu for falar para uma pessoa que eu não paro, que eu faço 4 coisas ao mesmo tempo, né? Que eu demoro para dormir, e que não sei o quê, e que eu sou ativa, e quem trabalha comigo vê que diz, meu Deus do céu. E a gente também, né, Loma, precisa considerar que estamos vivendo em uma época muito agitada, onde o acesso à informação ele é muito rápido e vem toda a pressão social. A pressão de que você também tem que ser rápido, né? Isso, a pressão social que atinge hoje em dia os jovens cada vez mais cedo, principalmente por conta do uso também das redes sociais. Aí vem a questão de olhar o outro, de comparação do outro comigo. Então, assim, tudo isso gera um conjunto de sinais que nos afetam a nossa mente, afetam o nosso comportamento. E aí, com o acesso à informação, a gente acaba pensando, eita, será se eu, por exemplo, tenho TDAH, ou então tenho déficit de atenção porque eu não estou conseguindo, só porque aqui no momento de estudo eu não estou conseguindo me concentrar, né? E eu já recebi algumas mensagens de alunos falando isso, professora, eu acho que eu tenho um transtorno de déficit de atenção porque eu não consigo estudar direito, né? E assim, mas a gente precisa considerar vários fatores. Sim, E assim, gente, por mais que eu não tenha déficit de atenção, a pessoa não fechou o diagnóstico, você não tinha, apresentou agora. Se apresentou, precisa, claro, de tratamento. Precisa. A gente não está dizendo que o fato de você não ter um laudo fechado porque iniciou, não significa que você não precisa de tratamento, não precisa de ajuda. É que nem nos transtornos da aprendizagem.
Então, não significa que a criança não tem um transtorno de aprendizagem, só tem dificuldade, ou adolescente, que ela não precisa de tratamento. Ela precisa de tratamento, ela precisa de intervenção, sim. Mas eu colocar um CID, porque temos o CID, aí é com base numa avaliação, e a primeira coisa que a gente deve considerar, começou ali nos primeiros anos da escola, né? E aí até coloquei, ó, sujeitos identificados como superdotados podem manifestar demandas que colocam barreiras aos processos de aprendizagem, né? Pode passar. Porque, infelizmente, a gente vê muito nas escolas, somente em Teresina, que só é inteligente, só é considerado, eles só como aqueles que tiram as melhores notas. O aspecto quantitativo é muito presente, principalmente aqui em Teresina, essa questão cultural no Piauí, né? E aí a gente vê que temos outros tipos de aprendizagem, né? Pode passar. Então, o que é que a gente tem que prestar muito atenção? Que esses transtornos de aprendizagem podem produzir prejuízo ao longo da vida em atividades dependentes dessas habilidades, incluindo desempenho ocupacional. Por que a gente tem que cuidar disso? Porque por mais que eu tenha um transtorno específico de aprendizagem, que é dividido leitura, escrita e matemática, isso pode causar problemas no desempenho das ocupações, nas funções executivas, no desenvolvimento das atividades da vida diária. Por quê? Porque muitas vezes, para eu aprender atividades diárias, eu preciso aprender os conteúdos, né? Pode passar. Então, qual é a etiologia? Qual é a causa? Né? Então, como eu disse, multifatorial. Então, a gente não tem marcador biológico, eu posso fazer cariótipo, exoma, o que for. Não tem lá dizendo qual é o genezinho, de maneira alguma. Então, a origem é biológica, com essa normalidade, né, dos níveis cognitivos, associada a manifestações comportamentais. Por quê? Porque se eu tenho dificuldade específica de aprendizagem, o meu comportamento vai responder. Então, eu também tenho que trabalhar em cima desse comportamento. Não é só da função. Porque vamos supor que eu tenho dificuldades em algumas habilidades matemáticas, mas eu não consigo nem ficar quieto também. Então, eu preciso trabalhar esse comportamento. Então, como eu disse, genético, epigenético e ambiental, né? Que é a capacidade do cérebro de processar essas informações. Então, a gente não sabe de onde vem, como eu disse lá no início. Tem todas essas causas juntas que fazem com que a gente desenvolva e que se manifeste um transtorno de aprendizagem na criança ou no adolescente. Pode passar. Então, eu trouxe rapidamente, gente, esses critérios diagnósticos. Eu não vou ficar lendo-os, por quê? Porque ficaria cansativo demais, mas eu trouxe para vocês fazerem o printzinho bonitinho da tela aí, a fotozinha, para vocês saberem como o DSM-5-TR traz, para a gente ter um pouquinho de noção para avaliar essa criança, para eu dizer, não diagnosticar, chegar para a mãe e dizer assim, seu filho tem isso, porque nós, enquanto professores, não diagnosticamos. Mas é como a professora Francisca falou, a gente levanta as hipóteses, apresenta para a família, confia a dignidade e diz, olha, não responde a isso, isso, isso. E se ficar muito pesado, encaminha para o psicólogo. Eu sempre digo, gente, bota a bomba para o psicólogo. Porque às vezes quando você fala neuropediatra, psiquiatra da infância, as mães correm para trás. Então joga a bomba para o psicólogo, encaminha para o psicólogo, leva lá para o psicólogo para dar uma olhadinha no comportamento, né, e tudo. Então, assim, mas vocês precisam ter noção desses critérios diagnósticos, ó. A dificuldade de aprender a usar habilidades acadêmicas, indicadas pela presença de pelo menos um dos sintomas a seguir, que a gente vai ver, persistido por pelo menos 6 meses, gente. Apesar daquela provisão. Então, se você está ali intervindo, você está dando todo o suporte, você levou já a criança até para o psicólogo, psicopedagogo, e mesmo assim ela está apresentando essas dificuldades, que a gente vai ver quais são. Então, assim, sempre lembrar, até a frequência, o tempo e a intensidade tem a ver, ao fechar, a gente pensar em transtornos de aprendizagem. Então, são essas habilidades, ó, gente. Habilidades acadêmicas afetadas estão substancial ou quantitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica. Então, causa inferência significativa no desempenho acadêmico, nas atividades cotidianas, né? Confirmada por meio de medidas de desempenho, administradas individualmente por avaliação clínica. Então, por isso que eu disse,
tem que ser avaliado clinicamente, tem que ter, mas eu preciso saber o que é que está acontecendo ali de errado para eu poder fazer esse encaminhamento. De qualquer forma, não, eu sempre digo, gente, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Terapia nunca vai ser demais, né? Antigamente a gente ouvia muita gente, olha, se colocar na terapia antes pode causar problema. Não, não é isso. Depende do que é a terapia, como é essa condução, como é esse psicólogo, ou a terapia psicopedagógica, ou a terapia com fono, ou com TO. Depende, mas nunca é demais. Então, ele coloca que tem que ser feita essa avaliação padronizada, documentada. Então, por isso que é importante as escolas terem portfólios das crianças, assim, ter sistema, cada criança. Hoje, ter escola dá trabalho. Eu sempre digo, você tem que ter um sistema para cada criança. Por quê? Porque se uma mãe for pedir uma história documentada, tá tudo lá. E é preciso, né? Então, inicia-se nos anos escolares, não pode se manifestar completamente até que as exigências pelas habilidades acadêmicas afetadas excedem as capacidades limitadas do indivíduo. Então, como exemplo, trechos cronometrados, leitura e escrita de textos complexos, com longo ou curto prazo e alta sobrecarga. Então, a gente também tem que considerar isso. Mas será que não está sobrecarregando, por isso que ele não está respondendo? Às vezes é porque está sobrecarregado e não está dentro da idade dele. Então, não pode ser explicada por deficiência intelectual, como eu já disse. Porque ele tem deficiência intelectual. Então, vamos ver, ele tem deficiência intelectual, mas ele também tem comorbidade, transtorno específico da aprendizagem, então são coisas diferentes. Então, não é para ser explicado que a acuidade visual, auditiva, transtorno mental, ou essa criança teve uma encefalopatia, não. Não é para ser explicado isso. Transtorno específico de aprendizagem é uma coisa, deficiência intelectual ou encefalopatias cerebrais são outras coisas totalmente diferentes, né? Pode passar. E aí, os 4 critérios diagnósticos devem ser preenchidos com base em uma síntese clínica da história do indivíduo, em relatório escolar e em avaliação psicoeducacional. Então, a escola tem que fazer o relatóriozinho, colocar lá o que é que está sendo prejudicado. Aí, como é que vocês vão saber se está, para poder ajudar no relatório? Aí, eu trouxe aqui. Então, vocês vão colocar quais são os tipos de prejuízo para poder ajudar nessa avaliação. Você viu que a criança não está respondendo, encaminha para avaliar, você já avaliou ali dentro da matriz curricular, do projeto político-pedagógico da escola. Vou encaminhar para o psicólogo ou para a equipe para saber se é uma dificuldade ou é um transtorno. Então, eu preciso elaborar um relatório. Então, o que é que vocês têm que pensar para elaborar esse relatório? Pode passar. Se a criança tem prejuízo na leitura, aí vocês podem colocar isso aqui, gente. Precisão na leitura de palavras, velocidade, fluência, na compreensão. A dislexia, como eu falei, ela entrou no DSM-5, gente. Ela entra dentro dos transtornos específicos da aprendizagem. Então, ela está ali como um termo alternativo, né? É claro que ela tem algumas questões fonoaudiológicas que perpassam pela dislexia, né? Mas você coloque lá, veja como é a leitura dessa criança, se é prejuízo na escrita, o que é que você vai pensar para você colocar no relatório? Falta de precisão na ortografia, falta de precisão na gramática e na pontuação, clareza ou organização na expressão escrita estão deficitárias. Então, isso aqui que eu trouxe para vocês é só para dar um norte para vocês, para fazer um relatório escolar. Para vocês repassarem para a família dá para vocês o retorno, porque aí você vai precisar fazer as adaptações, como prevê lá a lei. Pode passar. E aí, se for na matemática, senso numérico, memorização de fatos numéricos, precisão e influência de cálculo, precisão no raciocínio matemático. Então, os transtornos, eu sempre digo, eles são muito mais complexos e eles têm toda essa primazia de inferênciazinhas do que a dificuldade, né? Mas a diferença é a etiologia. Então, os transtornos é neurobiológico e a dificuldade tem uma causa etiológica, tem a etiologia em que? Processos sociais e metodológicos, né? E aí a descalculia é um termo também alternativo segundo o DSM-5. Professor Iloma, mas eu li no fulano de tal, que fulano de tal disse que a descalculia é uma coisa e o transtorno específico da matemática é outro.
Como eu disse, é uma inexatidão. Então, assim, mas dentro do DSM-5, ele comporta o termo descalculia como um transtorno, porque, de qualquer forma, essa criança está com prejuízo nos processos da matemática. Essa questão do sintoma, dos sinais da descalculia, por exemplo, é um sinal que a gente pode observar realmente, então, desde os primeiros momentos em que a criança lá na educação infantil já entra em contato com a matemática. Gente, sim. Gente, não sei se vocês já perceberam, eu, pelo menos, quando faço anamnese, eu sempre pergunto para as mães, qual é a disciplina que ela mais gosta? Não, mas eu não sei ainda, porque é polivalente. Não, mas na hora daquela atividadezinha lá, tem, né? Se você percebe que ela tem mais facilidade no português ou na matemática, aí a mãe pensa, é mesmo. Ave Maria, ela é ótima nos números, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, começa lá. E aí a gente vê. Aí, às vezes, claro que a criança faz uma troca. De repente, ela começa a adorar o português e odeia a matemática, né? Então, por isso que é algo muito contínuo e tem que ser desde a infância, porque podia ser que lá no iniciozinho, talvez ela tinha uma dificuldade na matemática, ela não gostava da matemática, porque ela não tinha uma compreensão nesses processos de abstração. Mas depois ela pode ter se organizado e já ter. Então, ela não apresentar dificuldade, por exemplo, na leitura e na escrita. Pode passar. Então, gente, não podem esquecer. Então, vejam sempre isso, né? O que é que tem os transtornos específicos de aprendizagem? Então, utiliza-se essa expressão, como não se utiliza, por exemplo, no autismo. A gente não usa mais essa expressão, embora algumas pessoas... Mas a gente coloca só como, até entre parênteses, leve, moderado, grave, porque a gente usa níveis de suporte. Mas nos transtornos de aprendizagem, a gente utiliza leve, moderado e grave. Então, é algo leve que não precisa de tanto suporte, mas precisa de suporte. Moderado, precisa de suporte, mas ela consegue se adaptar, ela consegue fazer coisas diferentes, sozinhas, com mais autonomia. E o grave, não. Ela tem um baixo total, muito baixo desempenho acadêmico. Então, é grave. E aí, quanto maior a gravidade, maior o nível de suporte também nas adaptações escolares. Então, um exemplo de forma de registro, vocês podem colocar, né? Transtorno específico da aprendizagem, com prejuízo em leitura, aí você tem que dizer o porquê, porque você não vai pegar lá e tá falando só porque você acha, porque a gente não trabalha com achismo. Você precisa ter feito os testes escolares lá para dizer que ela tem um prejuízo na velocidade. E por que ela tem esse prejuízo na velocidade? Né? Qual foi... o que é que você fez para você dizer isso? Eu só acho, mas o teu achar pode ser diferente do meu achar. Então, eu preciso mostrar com um teste na escola para você poder dizer. Ou então, na matemática, que tem um prejuízo no cálculo exato, ou fluente no prejuízo do raciocínio matemático preciso. Então, a gente sempre tem que registrar e, de qualquer forma, olha só, eles não são atribuíveis à deficiência intelectual, como eu já falei, afeta a aprendizagem em indivíduos que têm níveis normais de QI, como a gente já falou. Então, e às vezes eu até vejo muitas mães procurando testes de QI, né? Eu quero saber se meu filho, às vezes a criança já tem TEA, ela quer saber se tem deficiência, tem que se preocupar com a habilidade ali básica que ela está desenvolvendo, né? Não a gente só se preocupar com testes de QI, porque está aqui a resposta. A pessoa pode ter um QI normal e ter transtornos específicos da aprendizagem. Então, o QI não é tão importante, né? Então, essa questão do insucesso acadêmico inesperado, ele é utilizado para pessoas que são identificadas como muito talentosas. Então, os muito talentosos podem ter transtornos específicos da aprendizagem, né? E aí, os fatores de riscos e o prognóstico. Então, assim, o prognóstico, ele modifica, né? Os fatores de risco, então, o que piora é o ambiente. Então, a criança já tem uma predisposição genética, e aí a escola não facilita, não tem processos de afetividade com a professora, a família não faz a tarefinha de casa, não dá continuidade àquele processo de aprendizagem que é necessário. Sim, gente, a gente está trabalhando principalmente com crianças,
que tem um tempo de atenção bem menor, bem mais reduzido. Então, o que ela viu hoje de manhã é bom, sim, ela rever no turno da tarde, sim. Se nós estamos estudando e a gente precisa rever enquanto adulto que tem maturidade cognitiva, imagine uma criança. Então, assim, eu sou, sim, a favor da tarefa de casa. Agora, tem tarefas e tarefas, né? E a tarefa de casa, ela perpassa por uma questão de estímulo e reforço. Por que tem crianças que não gostam da tarefa de casa? Porque tem professor que, quando chega, nem olha para a tarefa de casa. Para a criança, então, quantas falas eu já ouvi? Ah, eu não faço, não, a professora nem olha, a professora nem corrige. A professora só pergunta, todo mundo fez? Aí a gente diz, fez! E dali tá. Criança precisa de reforço. Nós precisamos de reforço. Nós somos seres sociais que fomos reforçados. Lá no processo de seleção da gente, isso já ocorria. Então, nós adaptavelmente somos seres reforçados por tudo. Não é porque, eu faço uma coisa. Sim, todo mundo faz alguma coisa para ganhar alguma coisa em troca. Todo mundo. Tudo na vida tem algo em troca. Até amizade. Você só vai ter amizade com a pessoa se aquela amizade lhe fizer bem. Se você tiver afinidade, se você tiver reciprocidade. Então, isso é reforço. Então, tudo é reforço na vida da gente. Quando às vezes falam mal da análise do comportamento, quando a gente analisa o comportamento. Mas é o óbvio. A criança, ela só chora, ela só se joga no chão, porque a primeira vez que ela chorou, quando ela era bebê, a gente acolheu e colocou no colo. Óbvio. Então, ela aprendeu que bastava ela chorar para conseguir algo que fizesse bem a ela. Tarefa de casa do mesmo jeito. Eu faço a tarefa, ninguém olha, ninguém tá nem aí. Ou então a professora diz, Gente, tem criança que quer o coraçãozinho ainda. Né? Aquela coisinha bonitinha e não fazem. Então, assim, esses fatores ambientais, eles também têm muito a ver com esses processos de aprendizagem, né? Genética, fisiologia genética, óbvio, gente. Pais com dificuldade de aprendizagem terão a criança, pronto, já tem ali a predisposição a ter. Óbvio, se ela vai desenvolver ou não, aí é aqui. Fatores ambientais e os modificadores, fatores de risco e de proteção. E esses fatores de riscos, eles têm que ser há mais de 6 meses também. Então, assim, tipo, foi só um dia, 2, 3 dias que a mãe não está conseguindo fazer a tarefa de casa, ou um mês atípico, isso não é um fator de risco. Tem que ser acima de 6 meses. Pode passar. Então, essas questões diagnósticas, né, de gênero, só mesmo a nível de informação. De forma geral, gente, os transtornos do neurodesenvolvimento são muito mais no sexo masculino do que no feminino, né? Olha a proporção, né? 2:1, 3:1. Como os transtornos de ansiedade são muito mais no sexo feminino do que no sexo masculino. Os transtornos de personalidade, então, as questões diagnósticas de gênero nos transtornos de personalidade são muito mais no sexo masculino do que no sexo feminino. Pode passar. E aí as comorbidades, como a gente também já falou, só para relembrar, elas vão ocorrer, mas aí a gente precisa ter os testes, ser feito um diagnóstico, por isso que é importante você saber o que está acontecendo, para você encaminhar, e lá quem está fazendo essa avaliação dizer se essa criança tem ou não tem outras comorbidades que interferem. Porque, por exemplo, pode ser que essa criança seja TDAH, ela nem tenha transtorno específico de aprendizagem, ela só tenha um TDAH, e aí que o critério diagnóstico de TDAH seja dificuldade de aprendizagem, mas eu vou ter como um prejuízo no processo de aprendizagem porque eu não prestei atenção. Então, por isso que é muito importante a gente encaminhar para um profissional que saiba fazer. É que nem você comparar TDAH com transtorno de ansiedade. Essa agitação motora se parece muito. E aí, às vezes, a pessoa nem é TDAH, só está ansiosa. Ou então ela quer fazer alguma coisa, ela não consegue fazer, aí ela fica ansiosa porque ela não conseguiu fazer. E ela fica agitada. Então, são diagnósticos diferenciais e que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para saber se é independente ou se é comórbido. E eu, enquanto professora, tenho que saber disso aí. Gente, a gente tem que saber porque vai chegar para a gente os relatórios. Então, tem que conseguir saber, sim, não é nós que vamos diagnosticar, mas a gente tem que ter, saber o que é que está acontecendo, ter o conhecimento para saber lidar ali com a situação. E a dislexia fica do jeito como eu falei, né? Pode passar. Fica como algo equivalente
Então, caracteriza por esse prejuízo na leitura, na acurácia, na velocidade, decodificação, e é um termo alternativo. Então, assim, você pode utilizar a dislexia, mas aí eu sempre digo assim, quando a gente for pensar em dislexia, enquanto professor, tem que tomar muito cuidado. Porque tem testes que só dá para fazer no consultório. Por isso que é melhor você só colocar ali o que você vê, como a professora Francisca falou. E por que você está passando isso para a gente? Para vocês terem o conhecimento. Vocês precisam, pelo menos, ter o conhecimento para levantar a hipótese, né? Porque se você não tiver conhecimento disso aqui tudo, você não vai levantar a hipótese e não vai compreender o que é que está acontecendo. Pode passar. E aí os tratamentos, a intervenção psicopedagógica, fonoaudiológica, mudanças escolares, programas educativos individuais, e aí outras variáveis. A avaliação psicológica tem que ter, tratamento farmacológico, se for necessário, a gente tem que saber qual é o tipo do tratamento, porque mexe no comportamento da criança, tem que estar associado ao atendimento pedagógico. E por que vocês têm que saber? Porque nós, enquanto escola, fazemos orientação parental. Tem uma pergunta sobre isso aqui, Loma. A aluna pergunta assim, professora, eu acho que tenho uma aluna com dislexia. Qual o primeiro passo para investigar? Por exemplo, o professor, né, estou aqui com o meu aluno e eu percebo que não tem algo ali. Qual o primeiro passo? Como o professor deve fazer nesses casos? Se ela acha, ela vai ter que investigar. Então, ela vai pegar, vai fazer aqueles testezinhos mesmo, individualizados, é muito bom. De leitura e crítica, aqueles testes pedagógicos que a escola traz. Aí, como eu coloquei antes, de precisão de leitura, de precisão de escrita, observar se ela tem troca de fonema, qual é a idade dela. Então, assim, ela tem que saber, essa criança tem dislexia por quê? Porque ela está trocando fonema, ela está fazendo letra espelhada, mas por quê? Qual é a idade? Então, ela viu tudo isso, não, porque pode ser que ela esteja com letra espelhada, mas está na idade. Eu estou fazendo junto com ela, só eu sozinha enquanto professor, ela conseguiu, porque pode ser que no coletivo ela não consiga, mas no individual ela consegue. Então, se ela não consegue nem no coletivo e nem no individual, e aí ela fez todas essas avaliaçõezinhas assim, na precisão da escrita, da leitura e tudo, aí ela chama a família e aí ela faz, olha, eu fiz os testes no individual, no coletivo, eu quero saber como é que está em casa, ela está com muita dificuldade em aprender a ler, nessa idade já era necessário, ela está no nível pré-silábico ou silábico, ou com correspondência ou sem correspondência, o professor também tem que saber isso. Então vamos supor que essa criança já tem que estar no pré-silábico com correspondência, ela não está, e ó, mãe, ela não está, foi feito o teste coletivo individual. Então vamos encaminhar para o psicopedagogo, para o psicólogo, para fazer essa avaliação. Mas ela, antes de encaminhar, ela precisa dizer o porquê, não é só porque, tipo assim, eu acho. Mas, olha, eu sentei, eu fiz avaliação de escrita, de leitura, ela já tem 6 anos, ou então ela já tem 8, ou então ela já era para estar, ela não era mais para escrever espelhado. Aí tem outra pergunta. Só um rapidinho. E é importante que essas observações sejam entregues para a mãe, sim, como um relato da professora. Sim. Se entrar mais de uma professora na turma, que também pegue, observe, converse com a outra professora o que é que ela observa e entregue isso, porque quando a mãe chegar até os profissionais que vão avaliar, ela já vai levar algo escrito da escola, não é isso? De como é que essa criança está, da dificuldade que ela tem, do que era esperado para ela minimamente dentro das competências que ela deveria ter e que ela não tem, e a partir daí os profissionais vão poder trabalhar de maneira muito mais direcionada e até obter uma resposta mais rápido, se for o caso de fechar algum CID, algum laudo. Existe, Iloma, alguma ordem, por exemplo, primeiro eu levo no neuropediatra, para depois no psicólogo, ou não necessariamente? Assim, o que eu gosto, assim, eu gosto que leve para o neuro, né, para ele, mas o que a gente está vendo muito? Ele vai te encaminhar de qualquer forma para o psicólogo, psicopedagogo, né? Então, assim, e às vezes você falar que o neuro fica tão pesado para a mãe, né? Às vezes ela pega logo um susto. Então, assim, quando é transtornos específicos da aprendizagem, eu gosto que leve para um psicopedagogo primeiro, né? Eu gosto muito. Agora, o psicopedagogo bom, porque tem psicopedagogo que não sabe de nada.
Eu falo, não sabem de nada. Não sei o que faz no consultório. Devia não estar, devia ter teste para psicopedagogo para um consultório, porque não sabe de nada. Então, assim, eu sempre gosto. Por quê? Porque leva o pai, estou falando aqui numa perspectiva de economizar para o pai, né? Estou me colocando nos lugares das famílias, né? Quem tem dinheiro, tudo bem. Mas por quê? Porque o que é que vai acontecer? O neuro vai pedir para encaminhar, vai pedir esses relatórios. Então, é melhor você ir logo para o psicopedagogo, para o psicólogo, pede uma avaliação, pega os relatórios deles e leva para o neuro para ele fazer uma avaliação e possivelmente fechar ou não o diagnóstico. E que, Eliane, é importante. Quando a gente vai para o neuro, por exemplo, no caso da minha filha, ela tem comprometimentos aonde? Na fala, nas habilidades sociais, em atender comandos simples, na aprendizagem. Então, o que é que o neuro fez? Encaminhou para a psicóloga, o fono, encaminhou para a terapia ocupacional e para a psicopedagoga, conforme os comprometimentos apresentados, que precisava de uma avaliação profissional, ela foi feito o encaminhamento. E aí, depois de ter o CID, algumas crianças com alguns anos de terapia têm alta de algumas terapias, e tem que ter. De outras não, entendeu? Por exemplo, tem criança que às vezes está com 10 anos fazendo sessão com a psicóloga, porque tem, por exemplo, dificuldade com habilidades sociais, entendeu? Já, por exemplo, com o fono é liberado, com a terapia ocupacional, com a psicopedagoga. Então, assim, o neuro, ele age nesse aspecto de ver quais dificuldades que a criança tem e que profissionais precisam estar acompanhando. É só para as pessoas que... E, gente, a gente tem que ver, isso principalmente no TEA, né? Mas seria uma outra coisa que a gente poderia falar no outro módulo. Essa questão aí, às vezes, assim, o médico coloca um monte de terapia. E eu sempre falo mesmo. Enfim, gente, o médico botou para psicopedagoga. Aí eu falo muito, mas o médico não é psicopedagogo. Quem sabe o quanto de terapia essa criança precisa ou não, somos nós, terapeutas. Não é o médico. Porque tem médico que, tipo assim, às vezes só pega, copia e cola os laudos. Vai tudo igual no padrão. E aí vai da equipe que atende essa criança ter conhecimento, ter propriedade de dizer, olha, eu avaliei tudo, mas ele não vai precisar neste momento de psicopedagogo. Por exemplo, eu não atendo e não sou a favor, eu e Loma. Não estou dizendo que eu estou certa. De atender uma criança de 2 anos na psicopedagogia. Essa criança nem foi para a escola. Eu recebo, às vezes, criança nem... Digo, mãe, bote ela na escola primeiro. Porque o que é psicopedagogia? Qual é o nosso objeto de estudo? Dificuldades de aprendizagem, problema de aprendizagem. Se ela nunca nem foi para a escola, mas ela tem dificuldade em sentar, em levantar, e aí isso é habilidade, isso é comportamento. Quem trabalha comportamento é o psicólogo. E uma quantidade de terapias também, né? Às vezes ele indica 4 terapeutas diferentes, com 4 horas ou 5 por cada terapeuta. E aí existe uma crítica muito grande em torno dessa quantidade de terapias semanais, né? Porque às vezes a criança não faz mais outra coisa da vida. É um turno fechado de terapias. E acaba com a família. Acaba com a família fica muito fadigada. Olha, gente, o que a gente tem que ter noção. O que é que a gente precisa? Uma metáfora que eu vou fazer aqui. Vamos falar assim, preciso trabalhar a questão muscular nossa. Então, o que a gente tem? A gente tem musculação, a gente tem yoga, a gente tem pilates, a gente tem boxe. Mas qual é a melhor evidência científica para musculação? Ou para tônus muscular? É musculação. Então, assim, vai muito do que a família também pode, gente. Então, assim, não adianta eu encher essa criança de terapia de coisas que às vezes ela nem precisa. Então, assim, eu preciso potencializar a maior necessidade dela. Então, assim, a maior necessidade dessa criança por exemplo, psicologia, psicopedagogia, e psicomotricidade ela nem está precisando, porque é só questão de coordenação motora fina, que a psicopedagoga pode fazer. Então, vamos potencializar aquilo, porque é isso. Será que essa família pode esse monte de terapia? Então, assim, é melhor você focar, vamos supor, às vezes a criança precisa muito mais da psicóloga, pelo menos no princípio, 3 horas de psicologia às vezes precisa. E aí depois a gente vai retirando e coloca uma outra terapia. Agora, para que você colocar um monte de coisa só pingado? É pingar, né? E, Loma, eu já vi exemplos de mãe que chegam a gastar quase 5 salários mínimos mensais com terapias, entre consultórios e as terapias que são feitas em casa.
Não, e elas querem, elas se zangam. Tem mãe que se zanga comigo. Psicologia, psicopedagogia, TO, psicomotricidade, ai meu Deus, do cavalo, esqueci, ecoterapia, não sei o que. Mãe, peraí, calma, peraí. Era preciso de tudo isso mesmo? Não, porque eu preciso estimular a habilidade básica. Tá, vamos lá. Até onde a ecoterapia vai estimular a habilidade básica dele do sentado, esperar, do contato visual? Até onde, mãe? Né? Vamos focar nisso? Depois ele vai fazer. E aí, por aí, a gente vai trabalhando. Gente, esse aqui era só mais para o dia a dia o que elas podem trabalhar, né? Então, assim, materiais que pode usar no dia a dia para crianças, durante que precisa de questão de adaptada. Materiais para consulta, eles têm esse direito, né? Então, assim, para consulta, para usar como pistas visuais, quando aquela criança é retirada de sala, precisa fazer prova separada, né? Então, aí a gente pode utilizar isso aí. Materiais de consulta de apoio, de raciocínio, roteirozinho de estudo, você pode relembrar aquela criança, olha, o que foi que você estudou? E aí vamos fazer maquetes construídas, mas isso aqui é para aquelas crianças que têm uns transtornos específicos de aprendizagem de grave, muito grave, que precisa desse suporte. Então, precisa desses materiais, dessas adaptações curriculares. Pode passar. Aí, exemplos, eu quero passar rapidamente os exemplos, só para vocês verem, um modelozinho de prova, né? Então, assim, vamos supor que uma prova não adaptada não tem nada disso, esses desenhos. Só tem ali A, B, C, D. Então, eu adapto colocando os desenhozinhos. Ó, botei inserção de figuras. Então, lá, ó, eu botei a bactéria para relembrar, porque essa criança pode ser muito visual, o fungo, o vírus, porque tem criança que às vezes só lembra, meu Deus, isso aqui é o que mesmo? Não sabe o nome, mas viu a imagem e lembrou, né? Então, esse aqui é um modelo. A consigna, ó, eu coloquei em negrito, gente, ó, DNA não está espalhado pelo citoplasma. Isso aqui para crianças com TEA também, viu, gente? Adolescentes com TEA também serve isso aqui. Agora, é claro que a adaptação, ela é algo único. A minha é uma e a sua é outra. É uma adaptação dessa, não é pra, vamos supor que eu tenho 5, eu sei, gente, que é difícil. Eu tenho 5 TEA, 5 TDA, eu quero adaptar. É uma coisa, não, porque às vezes a necessidade de um não é de outro, né? Pode passar. Eu acho que eu botei outro modelo de adaptação. Olha, negritar, sublinhar as palavras que são consignas da questão, ó, botar em negrito, ó. Eu peguei uma normal e só coloquei o que vocês podem adaptar, ó. Enumerar os personagens 1 e 2, enumerar os quadrinhos para facilitar quem tem dificuldade de sequência lógica. Você pode apresentar um texto descritivo sobre isso aqui, porque às vezes só a imagem por si só a criança não entende, porque tem dificuldade de metáfora, pode ter dificuldade em perceber isso aqui. Então, aí pode colocar isso aqui, esse tipo de adaptaçãozinha. Pode passar. Aí outra, um navio que pede socorro em pleno oceano tem a seguinte posição: 40 graus latitude sul e 120 longitude leste. Qual é o continente mais próximo? Pode incluir um mapa. Mas também pronto, é simples. É só incluir um mapa. Gente, vocês não vão fazer outra prova. Você vai adaptar, você vai acrescentar. E o professor não faz só, gente. E a redução de questão, né, Ilona? E a redução. Deve ter uma prova com 20 questões que ela pode ser transformada em 8, porque dependendo do CID, tem criança que não aguenta, não consegue produtivamente responder tantas questões. Isso. E assim, às vezes, em vez de você botar ABCDE, você pode colocar ABC ou ABCD. Eu já vi isso, inclusive, com adolescentes, principalmente, porque a gente está muito falando das crianças, né, no fundamental menor, nos anos iniciais, nos finais. Eu quero ver os adolescentes lá no ensino médio. E você sabia que aqui nesse curso nós temos muitos professores das universidades, inclusive da UESP, nossos colegas, que estão aqui para aprender, entendeu? A ser profissionais mais inclusivos dentro também do ensino superior. E eu acho isso extraordinário. Pois é, porque, gente, eles vão tudo crescer, vão tudo pra gente lá em cima. E aí, como é que vai ser? Então, assim, às vezes a gente tem que abaixar o nível da prova, às vezes não precisa, às vezes precisa só adaptar. Mas é um de cada, é um por um. Então, não por X, Y e Z é a mesma coisa? Não, não é. Por isso que é necessário em todas as escolas, em todas as universidades, ter um núcleo de inclusão. Gente, isso vai ter que ter.
para dar apoio ao professor na hora dessa prova, porque às vezes ele faz ali rápido. Tem que ter alguém que trate só dos meninos que tem CID, para ver, olha, essa tua adaptação talvez, será que tá legal? Olha, nem precisa, tal. Ele tá respondendo. Porque às vezes o menino tem CID e nem precisa, que é outro problema. Às vezes o menino não precisa e a mãe quer. Ontem mesmo eu conversei com a mãe, ela queria um PEI. Eu disse, pra que você quer um PEI pro seu filho? Querendo que a escola fizesse. Ele tá dando conta? Tá. Pode dar graças a Deus, mas ele tem direito. Sim, mas ele tem direito, ele não precisa usar desse direito. Utilize de outro direito. Então precisa, porque eles estão aqui, mas lá na universidade também tem menino que sabe. E lá na universidade também o laudo precisa acompanhar o aluno. Pois é. Porque senão não tem como o professor saber o que ele precisa e como trabalhar esse aluno. Pois é. Então precisa. Então, gente, essas adaptações curriculares, ó, em contexto de sala de aula, apoio pedagógico, avaliação e nos registros. Pode passar. E isso aqui é para todo mundo, isso aqui não é só para criança, não. Então, sempre pensar, o aluno com transtorno de aprendizagem será avaliado considerando se as adaptações que foram propostas e o que requer de estabelecimento de estratégias de avaliações diferenciadas. Então, depois que você observar tudo isso, foi feito aquilo, como a aluna da Kelly perguntou, eu acho que ele tem, mas depois que você fizer tudo isso, aí você sim, pega e você diz, olha, foi feito tudo isso, inclusive eu até fiz algumas adaptações e mesmo assim ela não respondeu. Vamos encaminhar e vamos fazer o tratamento. Tratamento, gente, é na clínica, é no consultório, e nós, enquanto escola, universidade, educação básica em si, e ensino superior, é adaptação curricular para os meninos, para todos, né? E aí, lembrando, você sempre vai precisar de adaptação curricular? Às vezes não, às vezes você está precisando ali no primeiro ano da faculdade, depois você não vai precisar. É porque aquele ali é muito novo e você já tem um transtorno específico da aprendizagem e teve uma dificuldade em lidar com aqueles pequenos novos textos. Mas aí depois você vai se adaptando, porque o cérebro é adaptável, inclusive as novas leituras e as novas vivências, e aí depois vai retirando essas adaptações. Certo? E aí foi isso, né, gente? Os transtornos de aprendizagem, lembrando que vocês vão ter que, de forma resumida, pensar sempre na causa, se é dificuldade, se é transtorno, para você ver, e fazer os encaminhamentos. Encaminhamentos com base na sua avaliação pedagógica. Eloma, nós queremos agradecer a você em nome da Universidade Estadual do Piauí. Eu que agradeço. Em nome da Prex, né, que é a nossa pró-reitoria que cuida da extensão. Dizer para os nossos cursistas, as pessoas que estão nos acompanhando, que para saber mais, vocês podem estar acompanhando a Iloma nas suas redes sociais, visitando também o currículo Lattes dela, as publicações que Iloma tem. E os cursos, né, Iloma? Iloma faz muita coisa, né? Faço, estou até paradinha fazendo para Kelly, mas eu sei que a gente está agora com curso de AT, justamente, que é outro gargalo que está tendo aí agora. AT, acompanhante terapêutico, acompanhante pedagógico, porque é diferente. Se alguém quiser aqui falar contigo, né, para fazer esses cursos, é só entrar em contato, né? Isso, só pode falar no celular ou no Instagram. Iloma, só para ver, né, que aqui a gente também tem muitos professores dos municípios, das prefeituras, né, que as secretarias municipais de educação podem estar entrando em contato com você, para você fazer suas jornadas formativas para educação especial e inclusiva, que a Iloma é muito acessível, gente, não é só muito competente, é estrela, mas é muito acessível e tem muito a contribuir. Eu tento ser acessível assim, Ave Maria. Muito obrigada, eu agradeço assim vocês, né, competência pessoal, falando aqui essas duas que brilham aí da UESP, e eu estou à disposição para vocês sempre, é sempre bom compartilhar aqui esses conhecimentos e levantar essas críticas assim para as pessoas refletirem, ter mudança de postura e de comportamento. Então, nós que agradecemos, Iloma, pelo seu conhecimento, aprendi muito aqui, eu tenho certeza que a minha amiga Francisca também, todos vocês devem estar amando essa aula, e dizer que quando algo é bom, repete, né? E a Iloma
vai estar conosco novamente em mais um módulo, falando sobre o TEA, né, que é também uma temática muito pedida pelos nossos alunos. Então, mais uma vez, professora, muitíssimo obrigada. Obrigada a todos vocês. Assinem a frequência que está ali no chat, no topo do chat, tá bom? Para vocês deixarem registrado a presença de vocês aqui. Então, muitíssimo obrigada, um forte abraço e fiquem de olho lá no Google Class e até o próximo módulo desse curso maravilhoso de extensão. Muito obrigada, Fran, e até o próximo módulo, gente.